Fala pessoal, tudo bem? Está começando mais um podcast O Legado, um podcast patrocinado pela RV4 Investimentos. Este é um quadro sobre pessoas que construíram valor em suas vidas. É um quadro onde a gente não somente fala de valor como dinheiro, mas na RV4 a gente entende que patrimônio sólido é consequência de uma trajetória de real prosperidade, ou seja, aquela que impacta vidas de uma forma extremamente positiva. E hoje estou aqui com o meu co-host, Rafael Pozzebon, sócio e head aqui da área de sucessão patrimonial. Pose, obrigado aí por você também estar aqui hoje, né, nessa entrevista. Você trouxe uma convidada super especial, né? Trouxe Então, sim. se apresenta aí qualquer coisa e também, por favor, apresenta ela Deixa para a gente. comigo. Obrigado, Anselmo, mais uma vez pelo convite. E é sempre importante a gente participar, a gente gosta muito desse quadro, né? Porque a gente traz convidados com muito gabarito. Já vou apresentar ela eu vou ler aqui, que é extenso aí. Mas é legal esse bate-papo porque a gente traz experiências, uma troca bem interessante do que o mercado proporciona, como a gente conecta. E a gente. Nosso trabalho são pessoas, né? Então, Sim, nada melhor do que trazer uma pessoa que conhece muito de pessoas sim. e apresentando ela aqui, já vou ler. Gabriela Padovan, tá? Uma grande amiga. Olha só. Ela é psicóloga de formação, construiu uma carreira sólida em recursos humanos, liderando projetos de recrutamento e talentos em empresas como Itaú, Santander, Serasa Experience, além de ter sido head da Talent no grupo Zap e na OLX. Depois de muitos anos ajudando empresas a construir times e desenvolver pessoas, decidiu empreender e fundou a Start RH, conectando empresas e pessoas de forma mais humana e estratégica. Gabi, seja bem-vinda ao nosso Obrigada. podcast. É um prazer ter pessoas aqui com a gente discutindo assuntos diversos, falando do dia a dia, rotina, e um prazer maior ter sua presença aqui com a gente, passando um pouco da sua experiência, né? E para você falar um pouco e já começar com perguntas, porque aqui é assim, a gente já sai falando, né? Gabi, é, além de se apresentar, queria que você falasse um pouquinho da Gabriela, do momento de vida da Gabriela, da construção de como foi chegar até aqui com a Start, com a sua empresa, as suas dificuldades. Como foi um pouquinho dessa trajetória, Gabi? Conta pra gente. Eu falo que essas trajetórias são as mais difíceis da gente, conseguir consolidar, né, porque tanta coisa que a gente passa na vida, né. Mas em primeiro lugar eu quero agradecer pelo espaço, pelo convite, é muito especial para mim, até pela relação que tenho com o Rafa e com a família dele, Sim, né, sim. e também por acreditar. Acho que eu lido com pessoas e vocês com segurança de patrimônio, com investimento, então acho que está muito vinculado, né, Totalmente. tem uma sinergia muito grande. Então, muito prazer, gente. Obrigada pelo espaço, tá, Legal, Anselmo? legal. Mas vamos lá. Fazendo uma reflexão assim, apesar de eu ter uma base empreendedora dentro de casa, e eu acho que eu tinha isso como missão, né? Ainda eu tenho vontade de abrir muita coisa, né? Uhum. Mas eu posso falar que eu sou realizada atualmente. Hoje eu tenho uma empresa de recrutamento e seleção. Vivo isso desde 2008, porque apesar de eu ser psicóloga de formação, eu já saí da faculdade dentro do mercado de recrutamento e seleção mesmo, e nesse segmento. Porque muita gente fala: "Ah, você é RH, mas você atende todos os subsistemas". Apesar de conhecer, e eu tive passagem do outro lado da mesa, né, pelo Zap, pela OLX, a minha especialidade é recrutamento e seleção. Quando eu Legal. falo de recrutamento e seleção, eu posso dizer para vocês que, em base de entrevista mesmo, eu já entrevistei mais de 10.000 pessoas, assim, ao longo da minha carreira, porque É sempre foi gente, muito hein? volume. É muita gente. E Brasil todo. E eu peguei aquela época raiz, né, porque hoje em dia as entrevistas são online, o modelo não, eu mal parava em São Paulo, então eu estava em Natal um dia, estava em Manaus no outro e estava no Sul, e entrevista frente a frente, né, isso consome energia, mas isso te dá um parâmetro de relacionamento, de entender o outro, porque são tantos vieses que a gente tem para com as pessoas, porque é muito diferente você contratar em São Paulo e você contratar em Porto Alegre, você Sim. contratar no Rio de Janeiro, né, é outra cultura. Uhum. Então acredito que isso me deu uma base muito raiz para hoje executar grande parte do que eu E faço. o Brasil é um continente, né? Exato, exatamente, exatamente. Falo que essa diversidade, essa diversificação que eu sempre me coloquei à prova, moldou muito do que eu sou hoje, porque eu falo que
para você ser, você tem muito do outro, né? E eu tive a possibilidade de sempre estar com muitas pessoas em volta, né? E trabalhar com pessoas não é fácil, né, gente? Não é nada tangível, não é nada exato, Sim. né? Então a gente está o tempo inteiro se colocando à prova. Mas, no geral, da minha carreira e para o que eu tenho hoje, construir a Start foi um processo não tão comum. Porque a Start não surgiu na minha vida de maneira, olha, eu tô saindo aqui eu estava na OLX na época, e vou assumir o meu negócio 100%. Não, eu recebi um convite de ex-sócios meus para assumir uma operação pós-pandemia de uma consultoria da qual eu já tinha trabalhado grande parte da minha vida e tinha saído justamente para poder viver o outro lado da mesa. E naquela época, me lembro como se fosse hoje, eles me ligaram e eu estava no OLX ainda. E aí a primeira resposta que eu dei, eu falei, não vou passar vaga. Né, já tô tocando por aqui. Não, a gente quer entender como que tá o seu momento hoje, porque nós estamos retomando as operações e você seria uma pessoa que a gente gostaria de trazer como sócia. E na época eles me ofereceram 15% do negócio. E me chamou a atenção, porque eu sempre tive essa veia, eu quero ter um negócio meu, um pezinho. E assim, quem é de consultoria, vocês têm um modelo semelhante aqui, essa coisa raiz na veia, a intensidade, é nosso, né? E eu vivi muito isso. Então, eu fui, antes da OLX do Zap, eu já tinha ficado quase 12 anos em consultoria. Então, unir o útil ao agradável. Poxa, eu já ia participar de um negócio mais ativamente, né? E voltar para um business que eu conheço muito bem, né? E liderar vários projetos, vários clientes. E quando eu voltei, dentro da unidade que eu entrei como head de operação, né? Então, o meu viés ele é mais operação do que venda pura. Apesar de consultoria, a gente sempre tem que ter esse duplo chapéu. E aí eu voltei, e aí tinha um sócio comercial, que até é um cara que é outro que eu admiro muito. E nós dois construímos a nossa operação. Então, éramos nós dois e mais 3 pessoas, 5. Em um ano, eu passei a ter 40 pessoas ativas naquela operação, né? E a gente levantou um negócio que estava faturando nem 50 mil para, naquele ano, 7 milhões. Então, foi um trabalho árduo. Só que por uma questão societária mesmo, a gente começou a crescer e eu acho que é aí que aparece o perfil de cada um, né? Então, éramos nós dois no front e nós tínhamos outros 2 sócios no back-office. E aí começaram as divergências de valores, de pensamento, até onde eu aplico isso, como que eu faço isso, onde eu invisto. Eu também, eu me coloco muito despida naquilo que eu não tinha tanta experiência para fazer, seja com pessoas, seja no negócio como um todo, porque aí você está num negócio diferente, né? Que você tem uma voz ativa para tomar as decisões. Sim. E aí, em um determinado momento, a gente entendeu que ali a gente passaria a não ter só 15%, mas seria algo igualitário. Nós dividimos as ações entre os 4 sócios. E aí passamos mais um ano, enfim. Só que aí, por essa divergência de pensamentos, aí os problemas começaram a vir, parte da operação começou a despencar, os clientes começaram a mudar, começamos a ter algumas questões financeiras implicadas nisso. E Aí você conhece mesmo as pessoas também, né? Exato, Aí sim, né? exato. E eu nem gosto de falar que o problema está no outro, né? Porque eu sou uma pessoa que eu acredito que nenhum mal ou qualquer coisa que me atinge, eu não permiti que acontecesse. De certa forma, eu permiti, né? Sim. E quando eu digo do mal aqui, é muito pela relação de tomada de decisão, que se o outro estava ali e eu aceitava que aquilo acontecesse, eu também permiti, né? Sim. Então, e principalmente quando é sociedade, é muito fácil eu falar só pelo outro, né? O outro fez isso. Não, éramos nós 4. Perfeito. E as Isso. decisões nós 4 tomamos, né? Eu tenho consciência disso. Apesar de, e não gosto de falar como mulher e de maneira vitimizada, mas eu era a única mulher no meio de 4 homens. Então, é mais difícil o posicionamento ali, a forma de você tomar postura, a forma de você se posicionar, e muitas vezes não é bem aceita. E eu tô aqui tranquila, brincando, mas eu sei ser muito explosiva. Então, a tratativa comigo também não é muito fácil, às vezes. Então, o negócio começou a tomar um calor, e não só isso. Aí começou a acontecer, a gente passou um ano sem salário, né? Aí virou aquele negócio, a contrapartida. Sim. O lucro que tá vindo no bolso deixa de vir, aí sem salário você fica. E o porquê que eu falo que foi muito dolorido? Porque eu não estava preparada para viver aquele momento, né? Eu saí de mercado CLT, voltei para ser sócia, mas eu não pensei nos percalços de uma sócia que já ia consumir os 2 lados, Sim. né? O lado positivo, mas também o lado, quando precisasse, a gente tinha que estar disposto. E aí, com uma família, 2 filhos,
Meu marido, que é um cara que, na época, ele estava ainda CLT, porque é outro que empreendeu também, mas foram meses difíceis ali de acomodação e de entender, poxa, isso é sério, né? E eu tenho que estar preparada para isso, né? Então, enfim, aí depois disso a gente resolveu desmembrar a sociedade. Eu me lembro, assim, de aniversários meus, dos 2 anos que a gente passou em crise, de eu não querer nem ver o bolo, assim. Tá em casa e falar: "Não quero nem cantar parabéns", estava me sentindo esgotada emocionalmente, fora que eu tenho o hábito de me apegar nas pessoas que eu trabalho. Isso é um feedback que eu sempre tive desde lá de trás: "Gabriela, não se apega, né, as pessoas são as pessoas mudam, as pessoas te deixam, você deixa as pessoas", né. E ali foi um descolamento muito difícil, que eu tinha amigas trabalhando comigo, que eu não consegui sustentar na operação naquela época, né. E aí o negócio desmembrando e você se vendo vulnerável e se vendo incapaz de manter, Uhum. né. Então, acho que a melhor forma de eu sobreviver a isso foi resgatar forças e entender que eu tinha capacidade de lidar com parte daquilo sozinha. E tomar a decisão e sustentar e falar: "Agora eu vou seguir solo". E não foi tão simples, porque um dos sócios já estava desmembrando, mas eu tinha outro que tinha até mais competência que eu comercialmente, e ele estava no mesmo movimento que eu, e eu tinha um outro sócio que ainda estava ali falando: "Não, dá para seguir". Então chegar lá, se posicionar e falar: "Olha, vou seguir solo", não foi uma decisão fácil. Imagino. Acho que me consumiu muito, emocionalmente, estruturalmente, e de pensar assim: "Nossa, eu vou fazer isso, e aí?". E aí? Né, e não tinha a ver com eles, tinha a ver comigo, Perfeito. né, do que eu tinha que resgatar ali para sustentar aquele momento e falar: "Ah, eu vou dar conta". Eu já estava sem salário, já tinha perdido pessoas que eu gostava, e ali naquele momento eu falei: "Acho que vai ser o melhor momento". E aí surgiu a marca Start, e a Start ela surgiu porque eu sempre toquei muitos projetos de volume, e eu entrei primeiro no mercado olhando para isso, vou tocar vagas de volume, né, fazer bem aquilo que é minha expertise. Uhum. Hoje tem mudado o nosso negócio e a gente tem, né, se tornado multissegmento, e também em termos de níveis hierárquicos a gente já capta muitas posições de outros níveis gerenciais, mas a gente entrou no mercado com esse foco. E aí, há 4 anos atrás, então, oficialmente o CNPJ nasceu, e foi bacana porque um ex-fundador do Grupo Zap, o Diego, eu chamei ele prestou uma consultoria, e ele que me apoiou a gente consolidar o nome da Start. O nome da Start, as cores, isso foi muito do meu tom, o meu jeito de fazer ali, Uhum. quando nasceu, né. E aí quando a gente desmembrou a operação então, ela nasceu, e aí eu tive a oportunidade de sair do escritório, aquela loucura, né, de São Paulo, a minha vida toda foi Paulista, Berrini, altas Sim. horas no trânsito, né. Aham. E aí eu trouxe tudo para São Caetano, fui Legal. dando meu tom, peguei um primeiro escritório pequenininho, né, trouxe parte da operação comigo, eu tive que mudar, eu tinha 4 lideranças, 2 ficaram comigo e 2 saíram, e aí eu comecei a moldar um negócio com a minha cara, só que aí qual é o ponto, né, qual que era a minha cara? Sim. Sozinha, num mercado hostil, né, eu digo, eu tinha que aprender, e fora que até hoje, tá, Sim. meu pai é o meu braço direito, né, então ele é o head financeiro ali, que eu tive a Sim. oportunidade de, antes de eu splitar a operação, ele já estava com a gente no grupo. E a gente pega muito no meu pé: "Pô, financeiramente, você tem que questionar, é contabilidade". Eu comecei a me ver num mundo, eu estava quase careca, Sim. cabelo caindo, não estava sobrevivendo para dar conta disso, mas essa acho que foi o melhor momento. Foi a hora que eu mais me senti livre, livre para pensar, para errar, para escolher, e falar: "Cara, isso daqui vai dar certo". E até hoje estamos lá com a operação. Show de Maior, bola. né, mais estruturada, mas com muita coisa ainda para a gente desenvolver. Não, a gente vai entrar aí em maiores detalhes, mas esse foi só um Rapaz, spoiler, tá hein, vendo? inclusive. Eita, hoje vai, hein? Hoje vai. Vai. Quantos tempo aí vocês têm aí, gente? Se prepara aí. Então vamos lá, Gabi. Pô, legal. Eu só queria, então, antes, né, de a gente falar da sua carreira, eu gosto de voltar um pouquinho atrás, tal, até para a gente entender como é que foi o seu ambiente, né, eh, na infância, de criação, como é que foi essa parte? Vamos voltar lá atrás, porque acho que isso ajuda a gente a entender a Gabi de hoje, né? Então, queria entender um pouquinho como é que é a sua família. Então, você já até falou um pouquinho do seu pai, mas vamos lá, me fala um pouquinho como é que era a sua infância, Legal. assim. Eu vou até um pouquinho antes de eu nascer, porque eu acho que isso vincula muito a força enfim, acho que a história dos meus pais é importante, né. Uhum.
Porque minha mãe é 6 anos mais velha que meu pai. E então, na época, uma mulher 6 anos mais velha, ele 22 anos, mais jovens, né, Sim. e de certa forma, entre famílias ali, nem tô falando financeiramente, mas a família do meu pai era mais estruturada, uma família que, tinham valores aí para os estudos, enfim, da minha mãe já era aquela braçal, do trabalho, Uhum. né, então tinham conceitos diferentes. Sim. Então o relacionamento deles, inicialmente não foi tão simples, né, e acho que os 2 ali tiveram que sobreviver a muitas provas ali de pessoas questionando: "Ah, ela é mais velha", enfim. E o que Sim. aconteceu nesse inteirinho? Ela engravidou antes de se casar. E então minha mãe passou uma gravidez, numa Uhum. batalha, né, emocional, de pessoas julgando, né, pensa, são, Sim. né, eu vou denunciar a minha idade, mas vou fazer meus 40 anos, né. Sim. E aí, enfim, parte do que eu sei de toda essa história, a gravidez dela não foi aquela gravidez fácil igual a gente posso falar que eu tive o privilégio, né, de fazer minhas fotos, de ter meu marido cem por Sim. cento comigo, de ter uma família me apoiando, a minha mãe foi o contrário. É uma Uhum. gravidez que tinha que sobreviver ela, eu tinha que sobreviver, uma família que não estava 100% confortável com aquela situação, e mesmo meu pai entendendo ali, porque a maturidade é diferente já entre homem Sim. e mulher, né. Ele nunca deixou ela na mão, assim, estruturalmente, financeiramente, mas ele chegou a pensar: "Será que é isso que eu quero? Será que é o caminho que a gente tem que seguir?". E eu achei minha mãe muito madura na época, porque ela falou pra ele: "Olha, eu não quero casar por isso. Vou te deixar livre e vamos seguindo de caminhos diferentes por enquanto e a gente vai entender quando ela nascer como o que que essa história vai lidar". Então, pra mim já tem um Mas conceito aí, né, legal. e a forma com que ela lidou e a forma que ele lidou. Mas ela conta que quando eu nasci, ela fala: "Seu pai não saía daqui. Ele Hum. saía da faculdade e estava aqui para te ver e cuidar de você". Então isso acabou também trazendo mais um elo, óbvio que eu sei que as escolhas deles não era só por mim, até porque eles já estavam separados ali, mas de fato meu pai e ela resolveram se casar e formar uma família. Mas era uma época árdua, então eles já tinham Sim. uma filha, né, então meu pai tinha um emprego fixo, bom, meu pai é engenheiro de formação, minha mãe não chegou a se formar, mas sempre foi aquela que sempre trabalhou muito. E na época, se eu não me engano, ela trabalhava nas Casas Bahia, onde ela ficou quase uns 7 anos. E aí eles se mudaram para uma casa, tinha um dos sócios da empresa que ele trabalhava, tinha uma casa grande, e ele tinha uma casa no fundo, uma casinha no fundo, acho que, se eu não me engano, 3 cômodos. Eu lembro dessa casa, Hum. lembro do jeito que ela lembro direitinho. Sim. E ali que eles começaram a vida deles, né. E eu sei que por muito tempo algumas pessoas duvidavam daquela família que começou não de um jeito tradicional, se casando, depois tendo filhos, duvidavam ali de como seria a estrutura Sim. familiar, né. Mas eu gosto de falar desse começo da história, porque eu vejo a força que estava por trás daquilo, né, e Sim. as batalhas diárias para eles se manterem e partir dali para propósitos melhores e maiores, né. E aí, enfim, então dali minha vida começou com os meus pais, até os 6 anos de idade eu fui filha única, né, Uhum. então, meu pai é um cara que estruturalmente, moralmente, é um cara de grandes valores, então a parte de estudo, tudo que eu podia fazer, então você vai estudar numa escola particular, eu vou ralar para isso daqui acontecer, Uhum. né. E aí minha mãe começou a ficar muito doente por algumas questões, ela teve, enfim, endometriose, algumas coisas mais sérias, ela saiu, então ela não trabalhava mais, e quem sustentava 100% então era o meu pai. Uhum. E aí daquela casa, meu avô tinha uma casa em Santo André, e o terreno era muito grande. E aí ele ofereceu para o meu pai, falou: "Olha, quer construir no fundo? Você Uhum. constrói, né, e já vai para uma casinha, né, mais de vocês, com a Sim. cara de vocês". E aí meu pai construiu a primeira casinha dele e da minha mãe ali, naquele fundo também, mas era um terreno do meu avô. E aí por lá, eu não lembro exatamente a época que a gente mudou, mas ali meu irmão nasceu. Então eu tinha 6 anos, aí chegou meu irmão, e eu falo que foi o maior presente da minha vida, até eu Uhum. lembro da minha mãe barriguda, ela falava assim: "Seu irmão vai te trazer um presente", que ela falou que ela tinha medo de eu talvez ficar com algum ciúme e Ciúme, tal, e eu sim. falava: "Mãe, mas como vai caber esse presente na tua barriga? Hum. Vai, escolhe". E na época eu tinha uma dúvida, não sabia se eu queria a casa da Barbie ou se Uhum. eu queria Skipper. Hoje eu sei que meu pai deve ter tremido na base, porque a casa da Barbie era bem mais cara, né, Sim. Bem mas, mais né, cara. mas eu já tinha esse Ainda é, conceito, né? ainda é, Ainda né. é. E aí eu escolhi a Skipper, que era irmã da Barbie. E Hum. aí eu lembro que eu cheguei no quarto, eu lembro de 2 coisas muito, assim, quando meu irmão nasceu, e eu no hospital, e meu pai e minha mãe me deixaram dormir lá, na época era permitido, eu não sei como é hoje.
E eu lembro dela me acordando, filho, é o seu irmão. E ele chegando aquela, meu irmão era sempre, já era uma bolinha, assim. Sim. E aí eu lembro quando ele chegou em casa, a gente tinha o nosso quartinho. Então ela preparou minha cama de um lado, se eu não me engano era do lado esquerdo, e o berço dele do lado direito. E a minha mãe achou que eu ia sair correndo pela skipper que tava em cima da minha cama, mas eu nem pensei na skipper, foi direto no meu irmão. E eu falo até hoje que ele foi o primeiro amor da minha vida, dado Sim. pelos meus pais, porque ele é um cara incrível, a gente tem uma mega relação, apesar da diferença de idade, né? Sim. E aí nossa vida começou estruturalmente, né? Meu pai sempre trabalhando muito, e meu pai trabalhava numa empresa que também deu a possibilidade de ele viajar muito. Eu lembro de coisas engraçadas, eu lembro de altas crises de ciúmes da minha mãe, porque ele tinha uma Palio, era uma par mulher, e ela tinha, eles acompanhavam, e eu lembro muito, e minha mãe sempre minha mãe sempre foi muito escancarada, sentimento muito, ela é Sim. muito transparente, Aflorado, né? aflorado, né? Então, mas eu achava o máximo, porque Uhum. pra mim tinha um sintoma ali, não era um exagerado, mas era um sintoma de cuidado, né? Era o Sim. marido dela, tal, e meu pai sempre foi muito bonito. Enfim, e aí ele viajava muito e eu também achava isso muito legal. Pô, meu pai tá lá fora. E eu lembro que minha mãe falava, não vai ficar pedindo coisa pro seu pai trazer. Aí meu pai, eu lembro que, o que que você quer? Aí eu ia lá, pai, eu quero. Eu lembro até hoje quando ele trouxe um Walkman, né, Sim. era Sorva. Ai, Ele tinha- vai. Sim. Ai, nossa, eu achava o máximo, né? Então, foi uma época muito boa, assim. Só que aí, meu pai ficou nessa empresa, acho que 12, 13 anos, que era uma empresa que fazia, se eu não me engano, rebite. E, e essa empresa, enfim, ela abriu falência. E era muito bom, porque isso nessa casa que a gente morou, que era do terreno do meu avô, era Santo André. Em determinado momento, meu pai se estruturou e falou: "Ó, a gente vai conseguir mudar", e eu tinha um sonho de ir para São Caetano, parte da família já estava migrando para lá. Uhum. E aí meu pai comprou o apartamento dele em São Caetano, do jeitinho que ele e minha mãe queriam, e era um prédio gostoso, porque a gente morava no último andar, era o 20º andar. Então eu lembro até hoje, quando meu pai abriu a porta do apartamento, assim, não tinha sacada, nada, mas aquela vista imensa, livre, é uma lembrança boa que eu tenho. E aí a gente ficou nesse prédio até quase meus 15, 16 anos. E nesse período a gente passou algumas coisas lá, porque nessa empresa do meu pai, é quando ela abriu falência, eh, eu lembro que a rescisão dele, eles não iam conseguir arcar com tudo. Uhum. E aí eu lembro até hoje que meu pai chegou em casa e falou: "Olha, eles me ofereceram uma máquina, uma parte das máquinas ali, como parte do pagamento". E eu lembro que com a rescisão, meu pai ele só comprava Uno. Ele teve alguns Unos, nem lembro. Ele teve Aham. primeiro, eu lembro que um carro xodó dele foi o Fiat 147, depois começou a seção de Unos. Aí quando ele trocava era sempre Uno. Uno por Uno. Eu falava: Sim. "Pai, mas não tem outro carro?" "Não, Uno". E eu lembro que pra rescisão ele comprou uma Paraty, 1.8, eu usei muito aquele carro dele. Sim. Carreguei, cara, Todo carregava mundo todo lá. mundo lá. E aí foi muito gostoso, ele comprou esse carro e eu lembro da máquina, eu lembro que foi uma mega operação, porque, eu nem sei, agora já faz muito tempo, né, tô abrindo essa história, mas eu lembro que na época não era um negócio comum e não, enfim, eu sei que foi de madrugada pra tirar e eram máquinas, pensa, né, sei lá, torno, eu não sei que tipo de máquina que era. Uhum. E aí, olha que maluco, né, porque eu falei da minha história, meu pai, nesse período, conhece um sócio. E esse cara tinha uma empresa como se fosse era num galpãozinho pequeno, mas como se fosse numa garagem, assim. E aí ele falou: "Antônio, você não quer se juntar comigo e a gente começar um negócio junto?". E nesse período meu pai já tinha ido para Itupeva, numa empresa que tinham chamado ele lá, ele estava sofrendo um pouco, né, porque saiu de uma empresa que ele era consolidado, tudo. Uhum. Mas ele falou: "Quer saber?". Eu não sei se ele falou, se ele pensou, ele não teve tempo, Foi na né, as máquinas intenção. chegaram e falou: "Cara, é isso que eu tenho que fazer, minha família tá aqui, eu preciso". E aí da história dele, o que eu acho mais bacana é que desse pequeno negócio, dessas máquinas que chegaram, meu pai teve uma indústria metalúrgica em Diadema, chegou a ter, por alto, acho que umas 300 pessoas. Eu lembro que eu chegava lá, Caramba. cara, cozinha industrial, era um sonho, assim, eu falava: "Vou Legal. trabalhar com você", eu não sei por que ele falava: "Não, não vai". Ele não deixava nem eu dar pitaco ali, né. Sim. Eu lembro dos cachorros que ele tinha lá, e assim ele viveu. Agora, cronologicamente, mas acho que também quase uns, não sei se quase 15 anos, não lembro agora exatamente Uhum. todo o período. Mas aí, em um determinado momento, ele trabalhava com cobre. Ele fazia muitas peças, tanto para a indústria automobilística, também linha branca. E aí a empresa passou por um assalto muito feio. Levaram, eu acho que de primeira, não lembro se foi quase R$ 400.000 de cobre Naquela época ainda, né? naquela época. E aí, lembro quando ligaram em casa, lembro dele saindo,
para resolver. Dessa primeira, eu lembro que o seguro acobertou parte. Uhum. Só que aí começou uma crise societária, então ele acabou tendo não só, tinha um sócio, tinha mais um sócio, então eram 3 sócios. E era uma época legal, porque eles estavam indo para a Espanha para pegar uma tecnologia de brasamento das peças, tinham coisas legais acontecendo. Eu falo que o melhor que eu acho, eu digo financeiramente, que meu pai ia viver era naquela época, porque foi muita construção árdua, foi muito, sabe, pedágio, Sim. não é fácil lidar com que eles, né, é muito imposto. Aquela época, sabe quando é a época que você fala, cara, agora acho que vai ficar legal o negócio aqui. Sim. Acho que, né, umas viagenzinhas. A gente sempre foi muito estruturado. Meu pai é aquele cara que gostava de fazer uma viagenzinha no ano, mas sempre por aqui, mais conservador, pagar o estudo dos filhos. Uma vida equilibrada nesse sentido. Mas sabe aquele arrojazinho? Não é aquela coisa assim, pô, vamos passar umas férias na Europa? Não, não luxozinho. passei por isso. Não. Eu acho que a gente ia chegar ali. E naquele momento o negócio começou a degringolar. Mas qual que foi a dificuldade pra gente? Meu pai é um cara muito silencioso, né? Ele guarda muitas coisas pra ele. Ele é um cara que sempre quis proteger a gente de tudo. E aí tem ônus e bônus disso, né? E aí chegou um determinado momento, aconteceu esse assalto. Aí eu lembro que eles tinham ido viajar, eles voltaram, aconteceu outro assalto. E aí hoje a gente desconfia que, obviamente, tinha alguma coisa articulada ali internamente. Só que desse outro levaram quase o dobro. Caramba. E aí já deu um rombo gigantesco. E aí chegou o quê? A crise de 2008. E aí o negócio começou a degringolar feio, mas foi muito feio. Foi um nível de viver com, né, oficial de justiça, né, e ver meu pai se despedir de uma forma. Eu nunca vi meu pai na vida chorar. Acho que a única vez foi minha sogra apoiava muito a gente emocionalmente, Uhum. e meu pai e minha mãe são 2 de fé, assim. Eu falo: "Cara, como vocês conseguem estar ajoelhando no momento que a gente tá". E é o que sustentou a minha casa, tá, a fé, porque meu pai não deixava de ir na igreja. Lá a gente tem uma fé católica, mas a gente é muito aberto e respeita. E minha sogra, na época, quis levar um pastor em casa para fazer uma oração, né, e libertação. Sim. Cara, meu pai ali desabou, desabou. E ali eu falei: "Nossa, a gente tá Alguma coisa tá passando acontecendo. um negócio sério". E foi tudo muito rápido, assim, né, porque na hora que acontece e graças a Deus meu pai, do mínimo que a gente tinha, era um apartamento ali, a gente tinha acabado de comprar um outro apartamento, e aí deu tempo dele pelo menos quitar, mas aí apartamento da praia teve que vender, as coisas foram indo, era carro, tal, de repente a gente se viu praticamente com o apartamento que a gente tinha, sem nada. E essa história triste, eu nem vou ficar pegando a parte triste que Sim. consumiu a gente, porque vou falar das coisas que eu vejo, os elementos que pra mim são muito notórios de toda essa história, assim. Eu falo que o meu irmão, eu brinco que ele era criado a leite com pera, né, pão doce, leite Sim. com pera, e era um cara que tocava piano clássico, só estudava, ele é demolei, maçom, aquela vidinha, sabe, toda redondinha. Falei: "O Sim. que vai acontecer com esse cara?". Meu, ele foi brilhante em tudo. Ele só arregaçou as mangas, ele estava fazendo Mackenzie na época, economia, e aí eu lembro que meu pai estava muito chateado. Ele falou: "Não vou conseguir sustentar, né, a faculdade". Aí meu irmão teve que sair da faculdade, e aí eu lembro que o primeiro emprego que ele arrumou foi de estoquista agora eu não lembro se era de amigos ali, do pessoal da maçonaria que apoiou, e foi. E meu irmão, ele é bem alérgico, tem muito problema com rinite e tal, e eu lembro que ele chegava em casa assim, ó, mas estava lá. E eu lembro que ele ia lá, dava o dinheirinho dele na mão da minha mãe, pra poder. E assim, eu falava: "Como que ele vai se virar em São Paulo?". Cara, foi metrô, ele não estava nem aí, ele foi, né. A minha mãe vende tudo. Minha mãe só não é vereadora, prefeito, porque ela não quer, mas Sim. pegou roupa pra vender. Cara, todo mundo ali se estruturou de alguma forma. E meu pai lidando, obviamente, eu acho que, por mais que ele não fale, tem uma questão do ego, né, familiar, de tudo. E eu tive um grande privilégio, porque como eu sempre fui espivetada, sempre nunca permiti. Eu já fui aquela que com 12 anos já queria ganhar meu dinheiro, eu falava: "Quero ter o meu", e eu sempre fui gastona também, tá, Uhum. porque eu sempre queria mais, Sim. falava: "Não, quero mais". E, já na escola, eu tive um período que eu falei: "Ah, eu quero trabalhar". E aí meu pai falou: "Você tá louca? Trabalhar? Você tem que estudar. Eu tô te dando a chance de estudar, estuda". E Uhum. minha mãe já era uma que me apoiava: "Não, você tem que aprender mesmo, vamos lá". E eu passei num programa do governo e fui trabalhar numa loja lá em São Caetano. Era pra ficar acho que 3 meses, aí renovou pra 6, de 6 fiquei quase 2 anos trabalhando lá na loja.
E eu achava o máximo. E aí, no meu período de terceiro ano, eu ia pra escola, ia pra loja e ia pro cursinho. Ia pra escola, pra loja e pro cursinho. E em um determinado momento eu falava que eu queria fazer medicina. Obviamente, até pela minha rotina, eu não estava estudando o suficiente para isso, mas aí eu passei, eu lembro até hoje, porque eu fui. Gente, é muita história aqui, vocês vão me guiando, porque veio. Tem coisa. Na minha infância toda, eu não fui uma boa aluna, né? Depois, obviamente, de anos, eu descobri que eu tenho TDAH, enfim. Então, era aquela. Até a minha oitava série, eu era aquela tímida da sala, eu tinha vergonha de me expor, de falar, me sentia burra, né? Não conseguia acompanhar. E naquela época não tinha esse acompanhamento que tem hoje, né? Era tudo muito a forceps, cara. Então, você tem que decorar, você tem que fazer. Meus pais, óbvio, da maneira deles, tentando me ajudar, mas, assim, acho que hoje a gente tem muito mais espaço para até falar sobre o tema, né? E até eu me descobri assim. E aí, o que que aconteceu? Eu fiquei 11 anos no mesmo colégio, um colégio super tradicional lá de São Caetano. E aí, no primeiro ano de colégio, eu pedi pro meu pai para mudar e eu fui pro colégio que meu irmão estudava. E era um colégio muito elitista, muito, muito. Eu lembro quando eu cheguei, sabe, vendo aquela galera, tinha gente que chegava lá com motorista. Eu falava, meu, onde eu tô? Né? Mas era um colégio legal porque a gente recebia muito intercambista, ia me dar outras possibilidades. Mas o que que eu fiz? Não aproveitei nada. Me assustei com a metodologia, achei muito mais difícil. Comecei a recuar. Aí eu lembro de um negócio, gente, que aconteceu. Eu tinha uma prova de matemática. Olha que eu tô contando aqui, né? Que a gente tem que dar o exemplo, que meus filhos não ouçam. E aí eu tava com medo daquela prova e eu fugi da escola com uma amiga. Só que sabe pra onde eu fui? Eu era do grupo de jovens da igreja. Eu fui pra igreja e fiquei lá, sentadinha, pedindo pra Deus, Deus, me ajuda, o que que eu faço agora? Ajuda a fugir dessa prova agora. Gente, meu pai me achou. Eu lembro até hoje, ó, até me deu arrepio. Eu tava sentada aqui, ó, meu pai com a mão no meu ombro. Ele me achou. O coordenador me viu fugindo e ligou pros meus pais. E meu pai me achou na igreja. Eu lembro que eu olhei assim, Tava na igreja. e a amiga do lado, ainda bem, eu ficava na igreja. Ela olhou, Gabriela, eu não acredito que isso tá acontecendo, eu também não. Meu pai branco, aquela situação, e eu lembro que eu cheguei em casa, minha mãe, filha, você tá usando drogas? Eu só não quero fazer prova de matemática. Falei, não, mãe, eu tava na igreja, eu não tô usando drogas, é que eu não tô sabendo lidar com toda essa pressão. E eles não entendiam que, no fundo, eu me sentia incapaz, insuficiente ali, né? Mas tá, tudo bem. E aí passou aquele ano, e o que que aconteceu? Obviamente, eu repeti de ano, não tinha nem como eu passar, né? E eu lembro da ligação, quando o coordenador ligou em casa pra falar que eu repeti aquele dia, me massacrou, porque eu me sentia incompetente, infeliz e sentia que eu tinha decepcionado muito quem? Meus pais, que não mereciam isso. Poxa, eles que embancavam tudo aquilo, né? Então, assim, hoje eu falo normal, mas eu chorei muito por essa história. Mas que me deu muito calibre, porque naquele ano minha mãe falou pro meu pai, ela vai continuar aí e vai aprender a lidar com tudo isso daí. Minha mãe, Gabriela não vai continuar nessa escola. Não vai. O que que você vai fazer então? Vou falar com a Maraci é minha tia, irmã do meu pai, e ela era coordenadora de uma escola estadual em São Caetano, mas uma escola boa, assim, perto de tudo que tem, e São Caetano acaba dando essa liberdade pra gente, né? Óbvio que não compara o ensino, mas digo mais confortável em termos de uma escola responsável, cuidadosa com as pessoas, tá? E outra, minha tia tava ali, irmã do meu pai, então ela vai ficar de olho em mim. Ela falou, ela vai pra lá. Aí meu pai, não, vai pra lá, vai aprender a viver. Dito e feito, fui lá, a escola chamava Moura Branco. Gente, foi a melhor coisa da minha vida. Né? Entrei numa escola que foi muito aberta comigo. Eu lembro do primeiro dia que a professora perguntou, tem algum repetente em sala? Eu assim, ó, me escondendo. Falei, não vou nem falar. E, óbvio, fui ganhando meu espaço, fui ganhando os meus amigos, só que aí, dali, eu fui pro teatro, entrei no teatro, e ali foi muito legal, porque São Caetano tem muita... Então, fui pros jogos escolares, eu fui... Deu outras ganhei possibilidades outras ali de subir, possibilidades. né? Ganhei 2 faixas, fui Miss Simpatia, ganhei faixa de primeira princesa, desfilei pela escola, ganhei grandes amigos maravilhosos, e no teatro eu escrevi uma peça e ganhei como primeira peça do ABC Paulista de Que teatro foi ali de que te rua. abriu caminhos ali pra você Foi. começar a seguir Foi. pra outros rumos, né? E é muito maluco falar isso, porque eu tenho grandes amigos em todos os lugares. Eu nunca fui uma pessoa de... eu tenho poucos amigos de longa data, assim, né? Que eu sempre fui de conhecer muita gente. Mas nessa escola,
eu fico impressionada, porque a gente tem esse lance, né? Óbvio, né? Tenho grandes amigos bem-sucedidos das outras, né? Uhum. Mas essa escola, o que eu tenho de amigo bem-sucedido, 2 que são médicos, 2 que estão fora do país, eu digo, são pessoas que ali que me engrandeceram demais e eu saí da minha bolha, né, da Sim. bolha ali que eu tinha. E eu lembro muito que meus pais ficaram um pouco desesperados, que eu fiz muito amigos homens, né, e eu sou muito prática, assim, eu lembro que meu pai falava: "Cai tanto de menino ligando em casa agora", e não Sim. eram meus amigos mesmo. Uhum. Então foram 3 anos maravilhosos, assim, que me engrandeceram, que me fizeram ser outra pessoa. Qual a diferença você acha estrutural nesse sentido das duas escolas que eu acho que, assim, não é nem o problema talvez das escolas, né, mas, assim, era uma escola mais adaptada, de repente, para o seu estilo, pra sua pessoa, e qual que é a diferença que você enxerga nesse sentido? Olha, engraçado, né, quando eu cheguei era uma escola, a diretora era muito rígida, e aí tinham as escadas para subir para as salas, era uma Hum. escada para os meninos e uma escada para as meninas, Uhum. né. Então tinha, apesar de ser uma escola do estado, ela tinha um conceito muito dela ali, né. E a diretora, eu não sei como ela conseguia, mas ela era muito próxima. Eu briguei com ela algumas vezes, porque ela era muito e eu era de falar também. Uhum. Levei uma advertência uma época que eu enfrentei ela, não lembro nem por causa da situação, mas era porque ela dominava aquele ambiente, né, então ela Hum. deixava ali tudo muito controlado. Mas eu não sei se talvez eu não sei dizer se é só a escola, obviamente, assim, eu não Hum. tenho como não falar, era um bom ensino. Uhum. Tanto que, como eu falei, acho que muitas pessoas ali sabiam, eu acho que é mais do como você consome o ensino do que se eu saí lá de uma apostila do Anglo, depois fui para outro, e ali era o ensino tradicional, né, Uhum. do governo, mas eu acho que ali as pessoas, eu não sei, eu vi muitas pessoas muito dispostas a aprender, a consumir, a dar mais valor, eu não sei Eu ia explicar. até comentar isso, né, você aprende a se virar, né, você tira alguns mimos que algumas instituições têm e te coloca pra se vira. Tá aqui, É. ó, agora você tem que se É. virar, né. Eu acho que é isso, eu acho que isso que talvez a diferença era aquela, né, ali eu saí de uma estrutura onde todo mundo tinha tudo e mais um pouco, e ali tinham pessoas muito com muita grana, tá. Uhum. Eh, eu não gosto de falar da referência à grana, né, mas assim, tinham pessoas com muita estrutura Bem familiar, né, estruturadas. Uhum. mas na contrapartida tinham pessoas que não tinham, então tinha uma mistura ali e todo mundo igual, né, a gente viveu uma época muito boa, assim. Então, eu não sei, eu me senti mais livre ali pra ser quem eu era, Eu queria até menos pegar esse julgada. gancho, Gabi, até mesmo pra você falou 2 temas aqui super importantes, né, a questão do seu início de carreira, Uhum. obviamente empresa, sociedade, veio do modelo CLT e resolve empreender, e o conceito família, que até te conhecer, não sei o quão importante que é a sua base familiar e o quão que você honra eles e tudo mais, né. Queria que você falasse um pouquinho dessa questão, como que essas influências fizeram a Gabi nesse crescimento de passando da infância à juventude, numa pessoa que estava tendendo à medicina e de repente a Gabriela ela cai na psicologia, Uhum. que direciona para o empreendedorismo. Como que foi essa relação e esse gancho para chegar até a Gabriela empresária? Eh, talvez a resposta aqui, eu acho que a gente nunca teve um bom planejamento. Sabe aquela coisa estruturada? "Ah, nasci, já sei pra onde eu Uhum. vou, o que eu vou fazer". A vida foi acontecendo e dando formatos diferentes, né, então a partir do momento que eu tenho pais que começam uma vida, de batalha, aí de repente ele também empreende, começa a se estruturar mais financeiramente, foram abrindo outras possibilidades, né. Eh, e eu nunca senti na minha casa medo de nada, eu nunca vi meus pais com medo, eu sempre eles poderiam estar com medo, Uhum. mas sempre enfrentando a situação. Então acho que isso me deu muita casca pra só ir. Que ia fazer? Tem que ir? Vamos fazer. Aí faz. Tem que pular? Vamos pular, Uhum. né. Vamos fazer. Então acho que eu sempre vi minha mãe muito desse, minha mãe até ela faz demais pelo outro, assim, ela sofre com isso, tem gente que não quer ajuda e ela quer ajudar, sabe. Sim. E ela tá ali, né. E meu pai, eu acho que meu pai já é um cara mais disciplinado no sentido de trabalho, até hoje, trabalha, se deixar 24, 48 horas seguidas, né. Uhum.
Então, ele com a força de trabalho, ela também sempre muito potente à frente. Eu lembro de coisas que eu falo: "Ah, eu não falaria isso", minha mãe vai lá e fala. Na época que eu estava que aconteceu tudo isso da falência, minha mãe foi na cidade, foi pedir apoio para pagamento da minha faculdade, e ela vai lá e ela consegue, e ela vai lá, ela se vira, coisas que eu já tinha mais vergonha, sabe. Então acho que essa parte, essas características de tanto minha mãe, meu pai, meu irmão, que tem que fazer? Não pensa, vai fazer. Vai doer? Não vai doer? Eles fazem. Então acho que isso me trouxe muito desse ímpeto. O que tem que fazer agora? É isso? É o que tem pra agora? Então vamos lá, vamos conhecer. Não ter medo do novo, sabe? Não ter medo do que tá ali e não ficar. Só que tem o lance também que que eu falo da disciplina, não, disciplina é uma coisa, eu falo o planejamento em si também te leva para caminhos mais previsíveis, com menos, você tende a perder menos, né? Assim, a gente teve muitas oscilações na nossa história. Então essas quebras, né, tanto seja financeira, tanto emocional, cara, toda hora você tem que tem que se reconstruir. Então, acaba que, mas acho que é um caminho, eu não me arrependo de nada, assim, tudo que eu vivi, acho que moldou muito parte disso, do que eu tenho que ter hoje, né, gente. Eu tenho que ter o tempo inteiro muito culhão, né. Eu falo que todo mês, quando eu pago a minha folha, eu tô com 34 pessoas, a gente vai aumentar agora para 40 com o time que a gente tá contratando. Sim. Então todo mês, quando eu fecho a minha folha, eu falo: "Obrigada, Deus", porque acho que é o principal. Tô falando de 40 vidas, eu não tô falando de, né, 40 famílias Famílias, ali, né? né. Sim. Então, acho que essa parte de ser destemida vem muito deles, assim, é uma característica forte da minha casa. E você acha que essa questão da obviamente que hoje o ramo que você atua vai muito na linha da sua formação. Isso te ajudou muito a questão do empreendedorismo, de buscar formar a sua empresa e direcionar? É, eu acredito que sim. Quando você fala de formação, e até explicando, no meu colégio, né, depois que eu me encontrei, comecei a ter uma base forte, o que aconteceu? Na época da faculdade, eu tinha dúvida do que eu queria fazer, e de pequena eu falava que eu queria ser médica. E aí meu pai me colocou num cursinho, um cursinho muito bom. Primeiro eu comecei no Objetivo, e aí depois era aquela época da Paulista, né, que tinha o Etapa, Objetivo, enfim, e Uhum. tinha um cursinho chamado Alferes na época, que até o dono, era muçulmano. Foi muito bacana, porque eu tive alguns aprendizados lá, e era um cursinho especializado em medicina, a galera do ITA e AFA. Então eu só estudei lá com gente crânio, foi muito bacana. E na minha época do vestibular, eu fui muito bem no vestibular. E aí eu lembro que eu tinha passado, aí só que aí o que eu resolvi fazer? Como eu sabia que medicina ia ser outra pegada, falei: "Eu vou testar enfermagem primeiro", e psicologia nem tinha pensado. Uhum. E aí eu passei para a segunda fase da USP, só que aí na USP eu prestei obstetrícia na época. Passei para a segunda fase, e aí eu lembro que veio o resultado e eu passei na PUC. E na época a PUC era o curso pelo Albert Einstein, cara, uma infraestrutura fenomenal. E eu lembro que eu liguei pro meu pai e falei: "Pai, passei". Ele: "É na que não paga?" Eu: "Não, é a que paga e paga bem, tá?" Ah, é, passei, mas tem o Primeira pênalti aí, é. E olha que coisa maluca, gente, o curso era lá na unidade da Francisco Morato. Meu pai saía todos os dias de São Caetano e me deixava na porta da faculdade, para depois ele ir para o trabalho lá em Diadema. E aí eu comecei o curso, de verdade, assim, os 3 primeiros meses eu já vi: "Cara, isso daqui não é para mim". Maravilhoso, a infraestrutura, as pessoas, mas eu falei: não é isso que eu quero". E aí, chegando quase ao semestre, eu lembro que eu cheguei no meu pai, e para eu decidir isso, e eu já não era a filha que tinha decepcionado em ter repetido de ano, aí agora que eu estava numa boa universidade, eu ia falar que eu não queria mais. Gente, foi um processo, assim, e Uhum. aí, mas eu fui lá no meu pai, direto. Sentei com ele e falei: "Pai, eu acho que eu não tô feliz no curso", né. Já tinha conversado com a minha mãe, obviamente, mas minha mãe era muito complacente, ela sempre estava muito comigo, assim. Uhum. E aí ele olhou pra mim e falou: o que você quer fazer?" Eu falei: "Eu pensei em trancar". Aí ele falou: "Não, você não vai trancar. Ou você sai ou você fica. Não tem essa de dúvida. Eu vou te apoiar, mas se você sair é pra não voltar. Você tem certeza?" E hoje eu entendo muito o que ele quis dizer, porque realmente trancar pra quê? Se não era o que eu queria, não Sim. faria sentido, né.
Eu vou trancar para o quê? Ter um tempo de respiro e voltar para a Um ano universidade? sabático. Exato, o que que é isso, né? E aí eu lembro de quando a gente foi lá para fazer o encerramento da matrícula, tudo, e aí eu fiquei um pouco perdida no que eu queria. E aí, na época, minha tia tinha uma escolinha e eu estava dando aula para os pequenininhos lá de inglês. E estava ali. Aí eu falava: "Pô, eu gosto disso, gosto das crianças, então e se eu fizer pedagogia?". Só qual que era o fundamento? O que que eu queria fazer? A Eu lembro isso muito vivo. Eu quero fazer algo para alguém, para as pessoas. Eu quero uma profissão que me dê essa possibilidade. Eu tinha isso muito forte. Por isso a enfermagem, no começo a medicina. E aí eu não lembro, assim, de verdade, eu não lembro exatamente como calhou a psicologia, mas eu lembro que eu estava ali, e aí falei: "E agora? O que que eu vou prestar? Vou prestar pedagogia?". Fui para o cursinho, fiquei mais um ano no cursinho, então saí da faculdade, meu pai me matriculou, e esse cursinho era especializado em medicina. Fui para lá para isso. Mas ali eu não sabia. Comecei a prestar vestibular para medicina. Obviamente não ia passar de cara ali, iam ser anos de estudo, e uma coisa que meu pai me falou, ele falou: "Você sabe que você vai ter que se aplicar algum tempo até passar na universidade", enfim. E aí eu lembro que naquele final de ano eu cheguei no meu pai e já tinham passado os vestibulares principais, eu tinha prestado para medicina, não tinha prestado para outro curso. E aí, eu falei: "Pai, eu acho que eu quero fazer psicologia". Eu fui estudar, fui ver, e eu acho que tem muito a ver com a linha que eu quero de falar com as pessoas, de olhar para o outro de uma forma diferente. Aí tinha uma amiga minha fazendo, eu fui entender. Aí ele falou: "Você tem certeza?". Aí eu falei: "Eu não sei se eu tenho certeza, mas eu quero". E aí tinha uma universidade, que chamava Universidade de São Marcos na época, e ela tinha uma linha que me interessava, que é psicanalista. E eu falei: "Ó, é o que tem para eu prestar agora, e eu vou prestar ela". E aí fui lá, óbvio, não era um vestibular difícil de fazer, passei, e naquele dia eu lembro que meu pai falou assim: "Tá, então você vai começar no matutino". Eu: "Não, pai, deixa eu começar no noturno, eu quero trabalhar". "Não, não, vai no matutino, comece estudando, se esforce e aí a gente vê". Mas eu não satisfeita, entrei na faculdade e logo na primeira semana a minha sala era muito mesclada e era muito gostosa, porque tinham padres, tinham pessoas mais maduras de Uhum. idade, e eu acho que isso deu um conceito diferente para o curso, né, a profundidade, as discussões. E não falando, era uma universidade muito boa, né, muito de referência, principalmente em psicanálise. E aí eu lembro que eu estava apaixonada, assim, gente, eu entrei e eu sabia que eu tinha feito a escolha certa, assim, eu nunca tive ali eu não tive dúvida, eu tive dúvida antes, mas Uhum. ali não. E aí o curso de psicologia é um curso que ele dá essa calibragem também do empreendedorismo, porque a maioria ali sai para clinicar, esse é o foco principal, né. Só que eu entrei no curso, apesar de eu gostar muito de psicanálise, eu não entrei com a cabeça que eu ia fazer clínica, eu sabia que eu queria organizacional. E olha, muitas coisas Por aconteceram. que que você acha que você já queria Eu achava, que a clínica, eu confesso que eu emocionalmente eu me apego muito nas pessoas, e para mim a clínica ela é maravilhosa. Eu tive depois eu conto um pouquinho mais para frente como que eu cliniquei na faculdade, mas ela consome bastante, você tem que estar muito preparado para lidar, né, Sim. com o outro, com os problemas do outro. E aí tem uma nuance, eu acho que do meu perfil, que tem o fato de clinicar, só que a profissão da psicologia em si, quando você fala tanto da psicologia clínica ou social, ela tem pênalti, né, que é a questão financeira. Sim. E aí eu tenho esse apetite de um outro lado. E aí na organizacional, na hora que você vê a sua capacidade de fazer grana, é uma mescla do meu perfil, né, então eu Uhum. queria sim olhar para as pessoas, mas ali eu não estava tão disposta de abrir mão também de gerar, né, um melhor capital financeiro mensal e tudo mais, e comecei a ver que a organizacional poderia me propiciar isso, Você né, então acho entender que que o seu trabalho pode gerar o capital necessário para sua é, realidade. tinham amigas maravilhosas que estavam fazendo muito trabalho social, aprendendo muito, mas cara, sem receber. E eu me culpei muito por isso, muito tempo. Falava: "Nossa, eu vim aqui para falar cuidar das pessoas e eu não tô conseguindo abrir mão". E não consegui. Naquele momento eu não consegui abrir mão disso. Fiz muito estágio, fiz muita coisa voltada para as pessoas que me possibilitou, a faculdade ela abre, né, então CAPS, hospital psiquiátrico, eu estava sempre muito envolvida nisso, mas sempre com o meu trabalho em paralelo para poder,
me manter. E isso foi muito importante. Eu acredito muito em Deus. Eu entrei na faculdade, meu pai falou: "Não", porque meu pai ainda estava com a empresa nesse Uhum. começo. E aí o que aconteceu? Na primeira semana, eu conheci na minha sala um professor da faculdade que estudava psicologia. Clóvis é o nome dele. Ele nem deve saber que eu tenho essa referência, mas foi muito importante. Por quê? Eu sabia que ele era professor, o que que eu fiz? Falei: "Clóvis, eu vi que tem vários estudantes trabalhando aqui na faculdade, como que eu faço para trabalhar aqui?". Aí ele falou: "Ah, é? Você tem interesse?". Gente, de verdade. Aí eu falei: "Eu e a Catita", tinha uma grande amiga minha na época, nós 2 temos. Dia seguinte, tô lá na faculdade, estava na biblioteca, meu telefone toca. Ele: "Gabi, você tá na faculdade?". "Tô". É o Clóvis: "Pô, bacana, vai em tal rua e procura pela Isabel". E na época ainda a gente tinha o Orkut, né, e eu Sim. tinha visto esse nome, Isabel. E aí eu fui. Na hora que eu chego lá, quem era Isabel? Gerente de recursos humanos da universidade. Era a namorada do Clóvis. Naquele dia eu estava empregada. Aí saí de lá felizaça, eu lembro até hoje. Eu: "Gente, vou Hum. trabalhar lá, puta que delícia". Eu adorava ficar lá, porque eu estava super me relacionando com outras pessoas da faculdade e tal. E aí o que aconteceu? Eu tinha bolsa 100%. Liguei para o meu pai, falei: "Pai, consegui emprego". Meu pai: "Não acredito que você vai fazer isso". "Não, mas você não vai mudar de horário, e tal". Falei: "Pai, me escuta, deixa eu tentar. Eu fico no matutino e o meu trabalho vai ser à tarde". Só que ele: "Cara, você vai ficar na faculdade até às 10 horas". Eu falei: "Pai, mas eu tô próximo da biblioteca, eu consigo fazer meus trabalhos". Enfim, entrei. Naquele ano veio a falência do meu pai. Olha. E eu estava Hum. segura já, porque eu tinha o meu emprego, minha faculdade estava paga com o meu trabalho, e isso me ajudou muito. Entendi. Me deu muita segurança para persistir no meu curso, não precisei fazer nenhuma mudança drástica naquele momento muito sensível da minha casa, né. Uhum. E ali eu trabalhei na faculdade do primeiro ano até o quinto, fui me enfiando, eu sei que gente, eu fui tudo lá, fui atendimento, cheguei uma época que eu supervisionei tudo e me cheguei e fiquei bem próxima do reitor, consegui bolsa de minha mãe começou a estudar lá, consegui bolsa para Legal. ela na faculdade. Legal. Cara, foi um mundo. Uhum. E aconteceu um negócio muito bizarro, porque eu fui mandada embora, a faculdade entrou em crise e eles me mandaram embora. Eu morri. Eu sequei durante um mês, eu falei: "O que que vai ser da minha vida?". Eu achei que eu fosse me aposentar aqui, né, eu estudo aqui, eu trabalho aqui, o que que vai ser da minha vida? E eu tinha amigos maravilhosos, e logo quando eu despluguei, vários amigos meus já estavam no mercado da organizacional, a maioria em consultoria, Uhum. e aí começaram a me indicar para vagas, e eu estava fazendo aí eu não parava, eu estava fazendo um evento no IMB, né, que aí eu fazia vários freelas, aí estava fazendo um evento lá, eu lembro que eu estava chegando no IMB para o evento, recebi uma ligação, aí Uhum. um outro grande, foi um chefe meu, assim, acho que foi um dos principais de formação, Wagner Piola, me ligou, falou: "Oi, tudo bem? Eu sou o Wagner, sou da consultoria tal, e eu recebi sua indicação pela Andrea Canuto, que é uma outra amiga minha fantástica, super inteligente. Ela te indicou aqui para trabalhar conosco e eu queria que você participasse de um processo seletivo". E lá foi minha primeira empresa. Fiquei 4 anos lá, entrei sem saber lé com cré. Lembro da Uhum. primeira reunião, fui trabalhar com o recrutamento de executivos, né, Legal. então ali que começou a minha carreira mesmo. Show. Antes da gente entrar na parte mais empreendedora da sua vida, eu acho que teve alguns marcos aí que eu queria pegar um pouquinho. Acho que uma primeira curiosidade, né? O seu pai, depois o que que ele fez? Ele faliu a empresa, mas o que que ele fez depois para se curar? Meu pai fez muita coisa, ele deixa eu até lembrar do período. Ele teve alguns conhecidos, que aí ele ficou numa empresa, acho que em São Bernardo um tempo, como gerente de produção, Uhum. aí ficou um tempo aí e tem um grande amigo dele que foi antes dele trabalhar na empresa que faliu, ele foi de um outro não, minto. Nessa empresa que faliu, que ele ficou quase 15 anos, ele conheceu, grandes amigos dele, que até a casa que ele e minha mãe moraram primeira, Uhum. esse amigo dele, que é o Fernando, ele sempre teve, empresas também de rebite, né, e na época eles já eram grandes, Uhum. e aí eles chamaram meu pai para trabalhar um tempo lá. Aí ele ficou um tempo lá com eles também, acho que mais na operação ali, Uhum. e aí que começa a história então do meu pai, porque aí ele foi para essas empresas, e Sim. aí onde eu entrei? Eu entrei no mercado de recrutamento e seleção. E Uhum. óbvio, como uma boa recrutadora, não só Sim. recrutar as outras pessoas, mas eu também recrutei minha família. Entendi. E aí numa das empresas que eu atendi, eles precisavam de um gerente financeiro, Hum. e eu lembro que quando chegou a vaga, eu achei a cara do meu pai. Legal. Falei: "Cara, essa vaga é a cara do meu pai". Era uma empresa menor na saúde,
Uhum. E essa empresa chegou porque eram ex-sócios da primeira consultoria que eu trabalhei que me ligaram e falaram: "Ah, vocês atendem esse perfil de vaga? Porque é uma empresa menor". Eu não lembro direito, mas eles faziam alguma coisa de mapeamento para o governo nas estradas, não lembro exatamente o Uhum. e aí eu lembro que tinha um dos sócios da consultoria que eu falei: "Marcel, essa empresa seria para tua área, você topa ir lá conhecer e tal?". E aí até no dia eu não pude ir com ele, o Marcel foi bater um papo com um dono sozinho. O Marcel voltou e falou: "Gabi, eu tenho a sensação que por ser uma empresa mais enxuta, o nosso serviço para ele vai ser caro, mas a gente pode pensar em indicar algumas pessoas". Aí eu olhei para o Marcel, estava um pouco com vergonha, falei não sabia como ele ia interpretar. Uhum. E ele sabia um pouco da minha história, da história do meu pai. Eu falei: "Ai, Marcel, eu pensei muito nessa vaga no meu pai". Ele: "Pô, Padovan, você tá brincando comigo?". "É claro, é teu pai, meu, você não tem nem que pensar nisso, indica teu pai". Aí Uhum. eu indiquei meu pai e ele ficou nessa empresa uns 4 anos. Só que Legal. essa empresa também fechou. Eu brinco, eu falo: "Nossa, é intrínseco", mas foi muito bom pra ele. Ele Uhum. é o Daniel, um dos sócios, e ele ficou lá um Sim. tempão. De lá ele foi trabalhar o Daniel, eles são, eles são judeus, né. Uhum. E aí esse Daniel conhecia também os outros sócios, a Ilana e o André, que são sócios da outra consultoria que eu participei. Dali meu pai foi trabalhar com o André um tempo, e aí era uma empresa de BPO financeiro. Aí ele ficou lá um tempão, com uma Uhum. grande amiga minha também, com a Cami. E aí lá ele ficou. E aí daquela época que eu saí da OLX pra ir pra sociedade, Uhum. ali a gente estava num miolo, um vespeiro de tanta coisa financeira e eu vi a oportunidade de puxar meu pai para o grupo. Sim. Tanto que meu pai hoje ele não atende só minha empresa, ele atende eu e mais 3 empresas. E Legal. aí meu pai veio como o head financeiro da operação, atendendo todas essas empresas e assim ficou, mas foi uma Sim, cadência aí muito dos relacionamentos que eu fiz ao longo do recrutamento. que legal. Agora, além disso, né, acho que tem uma parte quando você fala que você quis de fato começar a trabalhar, né? Uhum. Você de uma certa forma enfrentou ali seu pai e tal, para e se posicionou, né, nesse sentido e tal. Acho que traz muito essa coragem que você falou um pouquinho da sua própria família nesse sentido e tudo mais e tal. É, da onde que sai, acho que esse ponto, né? Porque a gente falando, ah, fui lá e fiz. Não, fui lá e falei pro meu pai que queria fazer. Vocês têm muito esse lance de, cara, a gente foi lá e fez, né? Eh, falando assim parece fácil de uma certa forma, mas eu imagino, cara, naquele todo momento, etc, tudo mais e tal, o que que de fato, né, tem por trás que faz com que vocês executem essas coisas? De Você onde se vem essa posicione, força? Nossa, uma pergunta interessante. Não sei se eu vou responder da maneira mais profunda ou exata, mas tem um lance. O meu pai e minha mãe sempre foram muito, apesar da vida ter dado esses percalços e eles saberem sobreviver, ter que sobreviver, então eu luto para isso. Meu pai, eu acho que tem o oposto do meu eu. Aliás, não só, eu acho que da minha casa, entre minha mãe, meu pai e meu irmão, eu sou a louca da família. Em que Uhum. sentido? Eu não tenho medo de gastar. Na época, cara, eu quero isso, eu vou fazer e vou. Meu primeiro carro. Meu pai, ele tinha os carros dele. Ele falou, cara, usa o meu carro. E eu queria comprar o meu carro. Fui lá, fiz uma dívida em 36 meses, paguei meu carro inteirinho, muito suor. Mas comprei o carro que eu queria, do jeito que eu queria, e assim eu fiz. Coisa que em casa, meus pais sempre pensaram demais. Eles sempre, pô, vou dar esse. Cara, vamos planejar. Eles sempre tiveram muito medo de dívidas. E assim, eu reconheço que foi muito bom, porque por um lado, parte da reserva que ele tinha é o que sustentou a gente naquele período muito difícil. Uhum. Mas na contrapartida, tinham coisas que eu queria. E se eu fosse depender do meu pai falar, cara, vai, eu acho que demoraria mais. Então, eu lembro do primeiro emprego, eu queria coisas, cara, mais supérfluo ali. Eu Sim. queria eu lembro de uma bota branca, que eu coloquei na cabeça que eu queria muito. E eu não queria pedir pro meu pai comprar, eu queria comprar. E como que eu ia fazer isso? Eu tinha que ter o meu dinheiro ali, Uhum. né? Então eu acho que o fato do meu despertar ali de querer mais, de querer fazer, é um curso, e querer meter assim, a cara ali e falar: "Mas eu preciso de dinheiro para isso", eu acho que sempre me trouxe mais para esse lado de ter que me virar, né. Sim, sim. E não porque eu não teria talvez essa infraestrutura dentro de casa, Sim. mas meu pai era um cara mais conceitual: "Cara, você precisa disso, mas por que você precisa?".
né? Como? Eu já era aquela, cara, eu preciso e eu quero agora, e para isso eu preciso fazer alguma coisa aqui para eu conseguir. Legal. Então, talvez esse ímpeto de querer resolver, de querer fazer, de uma maneira De querer suas coisas de bem. querer as minhas coisas, eu acho que me empurrava para tomar mais essas decisões e querer fazer, assim. Acho que é isso. Legal, muito bom. É, mais uma pergunta que acho que a gente pode começar a entrar um pouquinho na sua trajetória já corporativa. Tá. Eu entendo que muitos executivos, né, acho que muitas vezes você chegar no auge, né, ele é mais fácil do que de fato você se sustentar ali, né. Então assim, o que que você acha, né, de tudo que você já viu de carreira nesse sentido e tudo mais, tanto de empresários também, como de executivos, né, de alto padrão e tal, o que que esses caras têm que, mais do que chegar, eles sustentam essa posição de sucesso de uma certa forma? O que que você acha? Bom, acho que uma das características que eu vejo, primeiro, eu acho que ninguém sustenta o sucesso sem muito trabalho. Uhum, E quando eu falo muito trabalho, é ser incansável mesmo, uhum, né? De dois movimentos. Por mais que eu sei que muitos executivos têm uma questão do ego, de representar aquela posição, tem uma base ali. Até você tá falando isso, eu tô lembrando de um episódio. Eu gosto muito da Cristina Junqueira, né? Da Cristina sim. Junqueira, e ali ela traz vários pontos ali que eu vejo muito. Eu lembro de um podcast que eu ouvi dela falando do começo do Nubank ali, dela teve até uma cirurgia que ela passou, alguma coisa assim, e ela respondendo e-mail no hospital. Uhum, E para mim essa é uma característica muito forte de quem quer empreender, porque ninguém vai fazer isso por você. sim, Então, você ser incansável e entender que você precisa estar ali, firme o tempo inteiro e trabalhando muito, é a primeira característica, perfeito. né. Então eu acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo é ser determinado, colocar de fato a mão na massa, até porque eu entendo que você tem que espelhar o outro, né. Por Uhum, mais que você esteja numa posição hoje que você tenha mais a possibilidade de delegar, se você não souber fazer aquilo, se não for parte da tua essência, da tua experiência, você não espelha o teu time. Teu time não te segue, né. uhum, E assim, principalmente no meu negócio, que a experiência ela faz muita diferença. uhum, Eu me considero, se eu pegar, nem lembro, 5 anos atrás, 10 anos atrás, em cada um desse período eu sou uma profissional diferente, com muito mais musculatura e muito mais bagagem, né. uhum. Então, trabalhar muito, ser determinado e não ter medo. Não dá para ter medo. Sim. Ô Gabi, e você enxerga que a gente foca, obviamente, muito no empreendedorismo, que acho que essa é a veia do empreendedor, mas olhando agora um pouco o seu negócio também, né? Você mexe com muitos executivos, Uhum. e ali a gente está pensando em empresas multinacionais, com cargos CLTs, executivos, CEOs, entre outras coisas. Você acredita que esses executivos, com todos os benefícios que eles têm de empresas, segue muito essa linha também? Um pouco voltado uma visão de empreendedor, só que no modelo CLT? Ou são coisas totalmente diferentes? Porque a gente vê, executivos de empresa num ritmo de trabalho muito parecido com o empreendedor, né? Sim, O sim. cara lá, ele toca grandes empresas, ele vive para aquilo, muitas vezes ele abdica da vida dele pela posição que ele tem. Tem uma relação entre o empreendedor e um cargo alto, um executivo de grande empresa? Posso complementar? Acho que é uma pergunta clássica que muitas vezes está lá nos pré-requisitos, que chama espírito de dono, né. Uhum. Se Tá. existe nesse livro, deveria ter? Eu acredito que existe. Hum, E apesar de estruturas diferentes, quando a gente fala de um empreendedor que tem o próprio negócio e de um executivo que está à frente, mas ele está à frente de uma coisa Uma muito maior, cadeia de uma enorme, né? cadeia enorme, uma uhum, grande responsabilidade, né. Apesar de ter um recorte ali, talvez, com certeza, ele vai ter uma estrutura, um arcabouço muito maior que sustenta ele naquela posição, mas as decisões, as tomadas de decisões, a exposição que essa pessoa tem, muitas vezes frente à mídia, frente, né, poxa, hoje em dia a gente, vê pelas as demissões, tudo fica muito acalorado, né, tudo sim. vai para a mídia de maneira forte. Então, eu acredito que o executivo por si só, para ele chegar naquela cadeira, um dos pilares dele é ter o senso de dono, o senso de urgência,
é sentir aquilo como dele. Ele doa a vida dele ali, né? E por mais que tudo bem, ele tem algumas seguranças implícitas quando a gente fala do modelo de benefício, mas ele não tá ali por aquilo, né? Você se tornar um grande executivo tem muita coisa por trás, né? As competências que você reuniu para estar ali, né? Uhum. As tomadas de decisões que você teve. Então, eu acho que são coisas semelhantes, apesar de serem estruturas diferentes, porque eu posso ser uma empreendedora de um negócio menor, e óbvio que eu tomo o meu risco ali, porque eu não tô tão segura como mas esse cara que tá aqui, qualquer decisão errada pode tirar dele uma cadeira principal ou levar dele para uma imagem da qual ele não estava preparado para assumir. Então acho que apesar de serem estruturas diferentes, tem muita semelhança, né, no espírito e na musculatura que essa pessoa precisa ter para representar aquela função. É bom. E como é que você que já recrutou muita gente, como é que você percebe os indícios que a pessoa tem esse senso, então? Bom, eu acredito, principalmente, olhando um pouco sobre essa cadeia, e quando a gente olha cargos de liderança ali, né, acho que tem algumas competências que elas são muito importantes, né. Primeiro, acho que muito a relação de como você trata o outro, Uhum. né, então porque eu acho que uma cadeira de liderança, para você perseguir ela e você se sustentar nela, não tem como você não ter uma característica de saber tratar. E eu não tô falando que você precisa ser: eu preciso amar pessoas". Não, tá tudo bem, mas como que eu trato ela ao longo da minha trajetória, Uhum. né. Gente, na nossa realidade existe um jogo político, existe um jogo de valores, jogo não, né, existem valores que a gente tem que representar numa cadeira sênior. Então, o primeiro ponto é como que eu trato as pessoas, seja tanto os meus pares, quanto as pessoas que eu reporto, quanto também os meus liderados, quanto que eu estou disposto a desenvolvê-los. Eu acho que isso é muito importante, né, para uma cadeira executiva. Um outro ponto é como eu me posiciono e como eu tomo as minhas decisões. E aí, é muito importante, a gente fala do arrojo, de não ter medo de tomar a decisão, mas aí para uma cadeira executiva a gente tem que ter a ponderação, Sim. né? O quanto eu conheço, né? O que me dá segurança para sustentar aquela decisão que eu tenho que tomar. Então, eu acho que os executivos que mais se colocaram à prova e sustentaram decisões difíceis ali, cada vez mais dão um passo à frente para sustentar cadeiras maiores, Uhum. né. Então eu vejo que o equilíbrio com pessoas, o sustento de tomadas de decisões difíceis e complexas e a maneira com que você analisa o teu ambiente, são 3 pilares fundamentais aí que sustentam os grandes executivos e as pessoas que estão nessa parte de se desenvolver para grandes cadeiras de liderança. Legal. Até envolvendo um pouco desse valor de sustentar algumas decisões, né. Eh, o que que você acha que vira persistência e o que que vira teimosia nesses casos, assim? Olha, eu tenho uma opinião talvez mais própria, nem Hum. tanto com base científica em nada, mas, eu acredito que a teimosia ela tá muito ligada ao ego, né, né, aquela: ou eu não vou ceder, ou eu Uhum. tinha falado aquilo, agora eu vou mudar de opinião", né. Esses dias eu fiz uma leitura sobre isso e o mudar de opinião, ele é muito sábio. Sim. Mudar de opinião entende que você foi perspicaz e forte o suficiente para entender que você estava errado em algum momento. Então, para mim, a persistência é quando eu sei que aquilo está certo, eu estou respaldado com tudo que eu precisava para seguir em frente, né? E mesmo que dê errado, podem ter algumas coisas que deram errado, algum planejamento, mas a decisão era boa, né? O que eu queria perseguir era claro, objetivo, tanto para o meu time, para as pessoas e para mim. Agora, a teimosia é aquilo que eu quero fazer porque eu quero mostrar algo para alguém, Sim, né? Porque o meu ego está me sustentando aqui. Para mim, eu dividiria dessa forma. Legal. E até pegando um pouco desse gancho, Gabi, e fugindo um pouco do script aqui, tá, Anselmo? Você vai me fica à perguntar vontade. aqui. Mas essa questão hoje de recrutamento, né? Hoje a gente acompanha, a gente também recruta aqui dentro da RV4 e busca muito esses profissionais. O quão hoje está difícil a questão de recrutamento com mudanças de mercado, mudanças de formas de trabalho. Antigamente não se falava de trabalhar de home office. Hoje em dia a gente vê as pessoas buscando isso até como se fosse um benefícios, e isso a gente sai um pouco de cargos executivos para o geral. Como que você tem visto hoje essa mudança de mercado na dificuldade de trazer esses profissionais para o dia a dia, para
as empresas que buscam novas posições, crescimentos. O que o mercado está tendenciando? Bom, nós estamos enfrentando agora, eu acho que uma guerra tem alguns aspectos. A gente tem a questão geracional, e aí existe um apelo para isso, porque os mais jovens não querem isso, os mais velhos, mas no final das contas, hoje não é mais jovem ou mais velho. Eu tenho um celeiro muito vasto de pessoas que hoje existem tanta oferta, tem tanta oferta de emprego fora o CLT, porque antigamente o ser CLT, um menino que estudava no Senai, qual que era o sonho dele? Ir para uma montadora, ir para uma Essa é a minha história, né? tua história, História. não é? Hoje em dia, poxa, se eu fizer um Uber e ralar tantas horas, eu faço isso daqui de caixa. Sim. Se eu ir para o marketing digital e o conceito hoje, né, do online, ele é muito vasto, isso brilha aos olhos de muita gente, mas eu não colocaria isso só para um aspecto geracional da galera jovem. Hoje eu tenho muitas empresas me buscando para atuar com vagas braçais operacionais, né, que eu nem consigo atender, porque não tem gente no mercado mais querendo fazer isso, né. Então a gente tem uma mudança de conceito e da onde eu quero estar, e as possibilidades que o mercado hoje dá para eu talvez não precisar pegar uma enxada na mão e fazer isso daqui, porque eu posso alugar um carro e fazer um Uber, por exemplo. Mas a gente está num país que ainda assim, né, se a gente pegar a grande massa, a gente não tem uma massa, a gente vive hoje numa bolha aqui, né, se a gente colocar por padrão, mas abaixo disso a gente tem muita gente que ainda não tem uma referência, seja um estudo que dê Tem nem uma informação, base, né? uma formação, uma base para ter um emprego talvez mais corporativo, administrativo, né, e mesmo assim não quer se sujeitar mais ao trabalhar 6 por 1, tem muita coisa implícita aqui, né. E na contrapartida, a gente tem os modelos de empresa que eram presencial, chegou a pandemia, colocou o home office e mostrou para a galera que existe uma flexibilidade, é bom trabalhar remoto. Assim, particularmente, gente, eu falo pro meu pessoal, quando eu tô em casa, eu sento na cadeira 8 horas da manhã e se deixar eu tô lá até 10 horas da noite sentado na cadeira. Eu falo, às vezes quando eu tô no escritório, eu desfoco, porque eu tô lá, quero conversar, aí vou lá, puxo um para falar, aproveito, tomo café com alguém que faz tempo que eu não vejo e preciso colocar algumas coisas em dia, e sair do meu script ali, do meu... Em casa a gente trabalha demais, né? Só que aí, o que eu acho que as empresas hoje têm se posicionado, e não é arbitrário só o remoto. E por que eles estão pedindo a volta para o escritório? Existem danos que a gente tem consequências para isso. Então, imaginem só uma pessoa que começou a cursar a universidade e ela quer um estágio. Ela não tem linguagem corporativa. Ela não sabe lidar com as pessoas do ambiente de trabalho. O que ela tem? Ela tem a referência de casa, e eu nem tô falando, ela pode ter valores incríveis, mas ela não sabe lidar com pressão. E aí, como que online ela absorve esse movimento? Não tem como, não tem como. É o famoso Salesforce já quente, né? Não tem Exato, jeito. exato. E aí a minha opinião talvez, eu acho que talvez as empresas poderiam moldar um pouco a forma de engajar as pessoas no escritório. É trazer os pontos positivos de estar ali. Mas as empresas também muito, ninguém quer trabalhar, então tem que estar aqui porque eu vou monitorar o que você está fazendo, eu vou... Não estou falando que todas têm esse discurso, mas, gente, é tão gostoso estar no escritório, né? É tão gostoso conhecer o movimento do escritório. Eu sinto falta, eu cresci em escritórios que eu recebia candidato o tempo inteiro, eu aprendi a tomar café porque eu tomava 10 entrevistas, tomava 10 cafés, né? Eu sinto falta disso. E eu acho que talvez esse movimento é o que falta a gente levar para frente e fazer com que as pessoas olhem e falem, poxa, eu entendi, né? A gente leva muito no aspecto de cobrança, ele não sabe trabalhar em casa, essa daqui não tem maturidade para isso, tudo bem, entendi. Tem pessoas que sabem, tem pessoas que ainda precisam aprender a lidar com a gestão de tempo. Mas e aí? O porquê que o escritório pode te fornecer elementos que são importantes para a tua formação profissional? Eu lembro muito do começo que eu abordava, né, porque no processo de recrutamento a gente primeiro oferta a vaga, faz uma abordagem. Eu lembro que meu líder ficava, ele me colocava bem no comecinho, muito próximo a ele, e ele escutava eu falar. E hoje eu faço muito isso no escritório, e não no intuito de, você está fazendo errado. Não, deixa eu te explicar. Gente, fazer uma oferta para uma pessoa é muito difícil.
Eu tenho que trazer para ela o porquê que aquela oferta é boa, né? Eu tenho que trazer. Eu tô cuidando do futuro dela com a família dela. Se Sim. ela tá trabalhando, por que que essa oferta é melhor? Não, aí, não, ó, aqui a oferta é tanto, tá bom? Ó, você aceita ou não aceita? Não, não é assim. Né? Com quem que você está lidando? Aí pensa eu fazendo, formando uma pessoa que está ingressando no mercado de recrutamento, que talvez que nunca ouviu falar sobre stock option, sobre né, modelo de Açor. Como que ela vende isso da casa dela para uma pessoa candidata? Sim. Né? Então, eu acho que esses dois movimentos, acho que a gente culpa muito as empresas por elas querem resgatar o modelo. Uhum. Acho que elas poderiam melhorar o discurso para engajar, encantar essas pessoas. E até também não sei como que Gabriela, você está falando, você está defendendo a empresa que quer, mas quando eu chego no escritório, não tenho nada, não tenho nenhum ativo, enfim. Mas aí tem a parte do teu eu, né? O que que você se interessa? Eu me interesso, eu adorava ter um líder ali que fosse me ensinar, adorava ter um colega de trabalho que pensa diferente, a gente vai contra-argumentar e trocar, que isso é experiência, é troca, né? Que dentro de casa a gente não vai ter. Então, acho que sim, o mercado ele está resgatando, apesar dele não assumir a parte boa do estar no escritório, eu acho que tem muito disso, tem essa parte histórica, né? O porquê que o escritório faz bem, se a gente tem uma cultura boa para isso, né? E na contrapartida, a gente tem sim aspectos geracionais que está pegando, né? Uma nova geração que vem com outro preceito, com outro jeito de pensar, mais livre, mais liberto, que talvez não tenha tanto esse senso de, eu quero comprar a minha casa, o meu carro, né? Mas mais uma Ou vez, até mesmo desculpa te cortar, mas até imagina mesmo o se relacionar com pessoas, se relacionar com porque a pessoas. gente a gente vê cada vez mais as pessoas, principalmente crianças, nós temos filhos e os jovens, a vida deles é isso aqui, né, muitas vezes. Celular. A tela, é muitas coisas, então, aquilo que nós fazíamos no passado, que era eu preciso sentar do seu lado para aprender, para absorver, o meu líder, a pessoa mais velha, a pessoa que trabalha na empresa há 30 anos, eu preciso aprender com ele o que que fez para ele chegar aqui. Hoje em dia muda muito, né. Uhum. Eu tenho a informação já num aplicativo, tem alguém na internet falando alguma coisa. Essa parte do geracional pega muito? Você acha que é isso que principalmente os jovens e algumas pessoas mais experientes também vêm se adaptando, não sei se da forma mais positiva ou não, que faz ela se retrair um pouco para deixar de se relacionar com essas pessoas no dia a dia? Infelizmente, acho que as telas trazem esse impacto, mas aí eu parto do princípio que, se essa foi a referência da pessoa, a tela, se eu contrato uma pessoa que talvez seja mais tímida e essa foi a referência dela, eu parto do princípio que esse foi o estímulo que ela teve, né. Então eu não posso falar que ela não quer se relacionar, eu acho que ela não sabe se relacionar, né. E aí eu acredito que cabe muito de nós, em cadeiras de liderança, trazer um outro olhar e um outro estímulo da importância do relacionamento, né, o quanto isso pode agregar na tua universidade, no teu trabalho, né. Então para mim, quando a gente fala é um perfil mais tímido, é um perfil que só fica em casa, mas provavelmente esse foi o estímulo que ele teve, os pais trabalham demais, ele voltava da escola, ficava em casa, vai para a tela, vai para a televisão, então que estímulo ele teve para ter comportamentos diferentes, né. E aí isso depende de famílias, eu não estou falando que a família está errada ou certa, mas eu parto do princípio que essas pessoas ainda não experienciaram um movimento diferente, né. Então, principalmente falando de pessoas mais juniores, que ainda estão entrando, né, estão ingressando no mercado de trabalho, eu acho que cabe muito à instituição, à empresa, à liderança, trazerem modelos para o negócio que estimulem essa pessoa a terem, assim, a essência é a essência, né. Se eu sou uma pessoa mais introspectiva, tá tudo bem, não tem problema, mas você tem que entender que em determinados momentos da tua vida você vai precisar se relacionar, você vai precisar tudo bem, você é um desenvolvedor, mas você toca projetos. Você Como vai que precisar você falar com alguém. conta? Você vai precisar falar para alguém. Então acho que, a trabalhar essa parte comportamental também está muito na mão de quem faz essa gestão. Então, na minha opinião, sim, pode ser introspectivo, mas eu tenho que entender o que que influenciou ele a ter essa característica de maneira mais forte, entender que ela pode se sobressair, mas ele pode também passar por algum tipo de desenvolvimento que ajude ele a sair dessa caixinha. Isso para os 2 lados, porque por mais que a gente pegue uma pessoa mais velha, né, com outra faixa etária, que também tem esse movimento,
hoje em dia está mais em casa, no Netflix, enfim, mas é trazer os estímulos do porquê, né? O porquê que isso para você é importante. E quando a gente fala de recrutamento, tem muito do que a expectativa e realidade. Então, a vaga que eu estou vendendo de forma clara, com as responsabilidades do que eu espero, porque, ok, falar que a vaga, você vai ser um vendedor. Tá, o vendedor pode pegar o telefone e vender tecnicamente. O vendedor pode ser relacional. O que que a empresa, o que que você espera que o teu vendedor aqui faça? Quando você senta numa sala de entrevista, você consegue trazer para ele o que vocês esperam ou só o que vocês fazem? Isso muda muito o jogo. Aí, e eu acho que até incluiria também o porquê que tem que fazer, né? Principalmente para essa geração aí, geração Z, né? Exatamente. E aí, por isso que eu falo que às vezes a gente fala, ai, essa geração não quer trabalhar, mas nós queremos explicar para eles o porquê é bom, ou o porquê que isso leva a determinado resultado. Ou a gente só quer colocar forceps. Ai, vende aí porque você precisa dar resultado. Você precisa dar resultado. Mas por que que você precisa dar resultado? O que está por trás disso? Né? Eu sei que, Gabriela, é muito mimimi. Não, não é mimimi. A gente está trazendo conceito. A gente está trazendo por que importa. Às vezes, para mim, é claro eu falar para vocês, gente, a hora da proposta é uma hora muito importante. Você tem que entender o que é. Outra coisa, gente, eu represento várias bandeiras e eu represento grandes bandeiras hoje em dia. Quando eu ligo para uma pessoa candidata para ofertar, pensa, eu sou uma consultoria que estou representando o meu cliente. Se eu não estiver imersa na cultura, se eu não entender o que ele faz, o que ele representa, né? Se eu não buscar ali entender o que que as pessoas falam sobre aquela empresa, como que eu defendo aquela vaga para aquela pessoa? Pensa, eu trabalho o tempo inteiro vendendo. Sim. Só que além de eu vender, eu tô vendendo sonhos, eu tô vendendo movimentos importantes de carreira, né? Não é só uma troca, né? O meu faturamento hoje, ele vem quando eu fecho a vaga. Só que fechar uma vaga é de extrema importância, né? Eu tô mexendo com uma família, eu tô mexendo com uma estrutura que tá apostando ali que aquele trabalho dela vai vigorar e que ela tá indo para uma cultura da qual ela acredita. Mas se ela tá indo dessa forma, eu vendi para ela nesse movimento. Né? Então, mais uma vez, eu acredito que hoje trazer os porquês, trazer o conceito, principalmente em aspecto geracional, para essa galerinha que tem essa sede, é muito importante, né? E eu acho que a gente é preguiçoso para fazer isso. Gabi, só puxando um gancho aqui, que a gente estava conversando essas questões, né? Em qual situação você acha que hoje as empresas, tirando a parte de recrutamento agora, as empresas têm também a sua meia-culpa, se é que tem, e falar, hoje eu preciso já do profissional cada vez mais pronto, ele mais acelerado, já para chegar jogando, um pouco diferente do que existia, posso dizer, na nossa época. Pegava um pouco na mão, sentava, tinha paciência para explicar. Existe isso hoje? Ou não? Puta, Rafa, às vezes criou-se um mito em determinadas situações, posições ou até ramos de mercado, mas como que o mercado, as empresas têm vê essas questões ou tem essa vivência do dia a dia com os novos, principalmente com os novos profissionais, né? Aí, mais uma vez, eu volto para aquela questão da expectativa imposta, né? Então, a gente relaciona muitas vezes a capacidade de fazer ou o potencial que ele é para fazer rápido, né? E a gente trabalha com vieses. Então, veio de uma boa universidade, então vai executar bem isso. Fez um intercâmbio, então vai executar bem isso. E não necessariamente, por mais que todos esses elementos eles favoreçam e te deem uma estrutura teórica, uma bagagem importante, não necessariamente você vai executar bem porque você tem uma formação específica, enfim, né? Quando eu falo disso é porque hoje é muito comum a gente tem a tendência de supor algo. Tem uma palavra, vocês já ouviram falar de heurística. Heurística são são atalhos mentais, tá? A gente usa isso para tudo, inclusive para casar, tá? Essa pessoa é bonita, tem formação X, enfim, é uma boa pessoa, né? E isso é muito comum quando a gente vai contratar alguém, né? Eu deduzo que aquela pessoa, por ter determinada coisa, ou ser formada em determinado ambiente, ela é boa para isso. Principalmente se são coisas semelhantes a gente. Então, se é da mesma universidade que eu, nossa, com certeza é gente boa. Será? Né? Não necessariamente. Tô falando tudo isso porque, para mim, é muito como a gente coloca a expectativa sobre o outro. E aí eu acho que muitas vezes a gente vai com muita sede ao pote,
por aquelas características que a pessoa tem, quando a pessoa chega, ela não performa. Mas aí que está. Será que ela não performou? Porque eu estava com uma expectativa acima daquilo que naquele momento ela está pronta para fazer, e o quanto eu, como empresa, estava preparado para lidar com os gaps daquela pessoa. Então, naturalmente, as entrevistas elas acontecem com a expectativa de contratarem super-heróis e Sim. super-heroínas. E as entrevistas pouco falam daquilo que são os gaps, daquilo que a pessoa pode entrar não fazendo bem, mas não porque ela não tem o potencial ou a capacidade, mas porque ela ainda não está preparada. E tem um ponto muito importante: trabalhar aqui na RV4 é diferente de trabalhar numa outra empresa de seguros, de investimentos. Vocês têm uma cultura única. Então a pessoa tem um processo de adaptação àquela cultura, àquele ambiente, né? Então isso é diferente. Então, para mim, está muito vinculado ao quanto a empresa está preparada para lidar com os gaps individuais de cada pessoa, entendendo que ela pode vir com a experiência ou sem a experiência, mas mesmo assim ela vai precisar de um período para se desenvolver. Então, aquela pessoa mais madura, você tem que abordar numa entrevista e com, né, muito vinculado a uma entrevista situacional por competência para entender de fato, eu sou um líder, mas o porquê que você é um líder? Então me conta uma situação, você vai medir a experiência dela de fato. Ela pode chegar aqui, ela ainda assim vai precisar de um traquejo, mas você já tem uma expectativa mais equilibrada ali, porque é um líder de X anos de mercado, já conhece, enfim. A pessoa que você contrata, também consciente que é um estudante, que é uma pessoa que você precisa trabalhar mais com ela por um período, mas o quanto você se preparou para trabalhar aquele potencial. E grande parte das empresas não estão preparadas ou não se organizaram para trabalhar com aquele potencial. E o que acontece? A curva é uma só. Entrou com uma ultra expectativa, aquela expectativa foi lá para baixo, a pessoa vai ser mandada embora. Mas será que o ambiente estava preparado para receber alguém em formação? Alguém em desenvolvimento? Então, eu me questiono um pouco. Hoje, olhando muito dos meus parceiros, tem empresas incríveis, com grandes projetos, bem estabelecidos, que faz o negócio acontecer. Tem outras que acham que estão num patamar de, consigo contratar quem for. O experiente também pode ser um tiro no pé, porque talvez está num movimento tão bagunçado, tão pouco planejado, e a pessoa não estava com aquela expectativa. Não dá conta, vai embora. Mas ela era incompetente? Ou ela não entrou com uma visão consciente de qual o movimento que a empresa estava enfrentando naquele momento? Fiz um projeto onde eu liderei, na verdade eu fui como speaker, né, eu dou aulas para uma academia, eu fiz um projeto gigante para uma gigante do varejo, foi maravilhoso, Brasil todo, o ano passado, ano retrasado. E dentro das aulas eu ministrei aulas para toda a liderança, então foram mais de 300 líderes nível Brasil, né, em regiões diferentes. E uma coisa que eu vi, o quanto que eles estavam com sede de aprender a entrevistar, de aprender a captar o melhor da pessoa candidata ali. E como é varejo, tem as lojas que estão em processo de abertura e tem as lojas que já estão rodando. E é clássico, eu não vou contratar o mesmo perfil da loja que está abrindo para a loja que já está planejada rodando, são perfis diferentes, são outras competências que eu preciso avaliar. Estou colocando isso daqui para vocês porque se eu pensar que por ser uma empresa única, com os valores já muito bem estabelecidos, eu vou contratar sempre o mesmo perfil, eu vou errar. Porque a competência de uma loja vai ser diferente da outra, né? Então, para mim, respondendo de maneira bem exata, eu acho que sim, temos empresas muito boas, com muitos projetos, que olham sim principalmente para grandes programas de estágio, trainee, enfim, que tem esse reforço, mas na contrapartida, nem todas estão preparadas, eu estou falando por área. A área não está preparada para receber uma pessoa em formação. Né? A área contratou errado um líder com uma mega expertise, mas que não estava no melhor momento para entrar numa área que está se estruturando. Então, por exemplo, eu vou te contratar, falo que está tudo lindo, maravilhoso, você chega, tá todo mundo da área saindo. E aí, você estava preparado para isso? Aí pode ser que você lide bem com um ambiente de pressão, mas pode ser que naquele teu momento você está passando por outras coisas na tua vida que não é um bom momento para você assumir uma área em estruturação, né? E aí isso frustra, isso mexe com autoestima, né? Então são esses cuidados na contratação. Então não são todas as empresas ou todos os espaços, todos os estabelecimentos que estão preparados para lidar com profissionais em formação ou numa mudança drástica de carreira. Tem que alinhar muito a expectativa para isso dar certo.
Gabi, acho que você focou num ponto aí da liderança, né? Que eu acho que nunca foi tão complexo, de fato, uma pessoa ser líder, né? Porque no final das contas, tomadas as devidas autorresponsabilidades de cada um, eu acho que no final todos esses desafios aí tal, geracional, de treinamento, etc, tudo mais, demissão, admissão, recai em cima do líder da área no final das Sim. contas, né? Que você acha que são os principais erros, de repente, que esses líderes têm cometido, nesse momento, assim, na atualidade? Bom, eu acho que tem muitos líderes que, principalmente até pela base técnica, que são muito competentes na execução e, Uhum. por natureza, caminharam para uma posição de liderança. E talvez não estavam prontos para assumir liderança de outras pessoas, e sim uma liderança técnica, né. E hoje eu acho que as empresas têm dividido muito isso, né, a gente tem o Uhum. eixo Y, então a gente tem um coordenador e um especialista que tem o mesmo nível de complexidade ali de cargos, mas um quis migrar para uma carreira, né, com um olhar para a equipe, e outro tem aquela liderança técnica, né. Uhum. Mas eu vejo que tem muitos líderes ainda com pensamentos muito individualistas. Então eu tenho que chegar num resultado, mas o quanto que esse resultado que você tem que chegar tá claro para o teu time? O quanto que você participa o teu time naquela construção dos principais objetivos da área? O quanto os objetivos da área estão claros para aquele time? Perfeito. Então, eu acredito que a visão estratégica, a gente subestima muitas vezes o nosso time, né. Então, eu sei o quanto que eu quero chegar com a Start, mas tá claro para o meu time o quanto eu quero chegar, e aí o que que eu faço muitas vezes? Eu tô lá cobrando o resultado da pessoa ali na ponta, que ela tá ali sonda: Por que que o funil tá baixo desse jeito? Por que que as entregas por que que fechou pouco?" Você entende aqui, ó, tem muitas vezes eu me deparo que as pessoas chegam para recrutar, e principalmente em consultoria, e elas não têm clareza que para a gente crescer e faturar, eu tenho que fechar a vaga, Sim. né. Uhum. Então, como que eu trago essa consciência para ela, né, da formação do orçamento, financeira? Isso é muito real, e aí eu tô lá cobrando, que eu quero faturar tanto no final do ano, e tô lá, mas eu não tô dando clareza para ele que ele é pedaço fundamental desse faturamento todo da empresa, Sim, né. sim. E eu acho que isso acontece também muito em empresas grandes, macros, que aí já tem tudo formado, o resultado já é uma coisa muito esperada, mas às vezes acontece, é uma empresa grande, mas que aquela estrutura não está dando resultado. Por quê? E aí o quanto o líder consegue ter a capacidade de passar essa dimensão de forma estruturada, de participar o time dele de um planejamento mais real, né. Às vezes a gente coloca todo mundo só a executar, Uhum. e esquece de falar o porquê que ele está executando, eu acho que esse é o principal ponto. Legal, show de bola, muito bom. Aqui na teve uma vez que eu estava falando com um dos sócios, né, o Vitor, e acho que ele me trouxe uma clareza, né. Amanhã eu tô entrando de férias, né, depois de alguns anos, né, eu empreendi durante muitos anos também, então praticamente não tive férias, assim, tirando a época que eu casei e tal, eu não tive umas férias formais, assim, né. Tinha alguns recessos que a gente fazia. Ah, mas não precisa, né, de férias. Exato, imagina, né. E realmente, assim, eu vi o quanto tempo eu fiquei de fato sem descansar de uma certa forma, né. E numa das conversas com o Vitor aqui, a gente estava falando sobre, como é que é o incentivo aqui de bonificação, será que isso é bom, não é, sei lá, tal. E a gente chegou numa conclusão depois que ele me fez uma pergunta: "Mas se a empresa está crescendo, não é bom para as pessoas, né, nesse sentido?" Então, naquele momento eu estava olhando talvez o indivíduo, a pessoa, né, que fala: porque todo mundo quer saber o quanto que ele quer ganhar com aquilo, tal". Mas ele me trouxe uma visão de fato de líder que fala: "Poxa, a gente também tem que olhar o todo, né, porque se a empresa está crescendo, no final você vai também poder crescer". E acho que por que que eu estou falando isso? Eu acho que atribuo o crescimento também da RV4 para falar: "Putz, agora eu posso tirar aí 2 semaninhas de férias, que o negócio vai continuar rodando também", né. Então Uhum. acho que enfim, foi só um parênteses, assim, que eu coloquei que eu acho que é bem interessante, né, nesse sentido da pessoa sentir que faz parte desse crescimento, né, do todo. Exato. Não, eu concordo super. E tem um ponto importante, Hum. é quando a empresa começa a crescer, a gente tem que ter a capacidade aí, como líder, como gestor, como dono, de entender que terão pessoas que querem ser sócias e vão cavar espaço para isso. Terão pessoas que querem ganhar dinheiro, Uhum, terão pessoas que o salário tá bom porque ela quer se manter assim, uhum. e terão pessoas que, cara, eu não quero nada, eu quero crescer e assim vai. O que que eu faço com isso daqui? Ah, eu quero só ter sócios? Não, não cabe. E tá tudo bem.
E aí, mais uma vez, o alinhamento da expectativa, né? Mas o que eu acho importante é deixar claro para todo mundo que está ali qual que é a pista que ele tem dentro de casa. E aí ele decide se ele quer ser um sócio, se ele quer entender se a empresa está rodando bem para tirar férias, ou se é aquele padrão, eu tiro minhas férias, independente do quem doer, eu vou tirar minhas férias aqui padrão, porque é assim que eu vejo. E aí eu, como gestora, como líder daquela operação, eu também tenho que ter clareza que tudo bem aquele que quer tirar férias e não quer ser sócio. O que isso impacta? Ele é um bom executor? Né? Então, qual que é a minha expectativa sobre aquela pessoa? Né? Porque se eu ouvo muito falar, tem minha empresa, todo mundo aqui tem que vestir a camisa. Aí minha pergunta, o que é vestir camisa? Perfeito. Posso te dar N razões de vestir camisa. Para mim, um cara que faz muito bem, acima da média, tá vestindo a camisa. Mas e o cara que é um bom executor, tem um bom relacionamento com o cliente, me traz recompra, mas não é aquele fora da curva. Tá vestindo a camisa? Talvez sim. Né? Então, o meu ponto é, o que é vestir a camisa, o que é ter o senso de dono, né? Então, muitas vezes eu também acho que a pessoa que está na ponta falta clareza para ela, né? E aí eu tenho que ter o meu objetivo macro como líder de operação, como gestora do meu negócio, aonde eu quero chegar. O que eu tenho que fazer para chegar lá? E a partir disso, eu vou criando os meus caminhos e convidando as pessoas a fazer parte dele. E dando, para eu poder dar tração a isso, eu entendo que elas têm que saber o caminho que a gente vai tomar e aonde a gente quer chegar. Né? É fácil falar, se querendo ganhar dinheiro, depende de você. Tá, depende como. Se a pessoa é esforçada, enfim, fica mais fácil. Mas às vezes a pessoa tá perdida, tá? Não, eu quero ganhar mais, mas não sei nem saber como. Então eu tenho que ensinar o caminho das pedras ali. Mas não necessariamente a pessoa que deixa de tirar férias tá vestindo mais a camisa daquele que tira férias, mas é um bom profissional. Né? Então, eu acho que é isso. Acho que a relação de papéis e do que a gente espera do outro, ela tem que estar muito bem estabelecida ali para a gente poder perseguir junto o melhor caminho possível. Porque a gente exige muito do outro, né? Mas eu tenho os meus sonhos. Eu tenho os meus sonhos pessoais por trás do meu negócio, né? Tem um negócio que eu quero tornar uma marca referência, mas o porquê que eu quero isso? Tá claro para o meu time? Eu falo isso para eles? Eu verbalizo onde eu quero chegar? Às vezes não, né? E aí que a gente peca. Porque aí no início você pode perder pessoas potenciais, pessoas que não perceberam o quanto você queria crescer, porque você só estava exigindo ali a execução. Legal. Uma golden dica aí para as pessoas. Você falou de onde que as pessoas querem chegar e muitas vezes realmente, de fato, acho que a maioria tem essa dificuldade de saber onde que ela tem que chegar, né? Ou o que que ela tem que fazer para chegar lá. Como é que a pessoa trabalharia com ela mesma para saber onde que ela quer chegar? Primeiro ponto é ter autoconhecimento. Eu acho que tanto de maneira técnica, né? Hoje em dia a gente tem muitas possibilidades de estudar um pouco mais, de você olhar quais são as suas competências reais, o que mais aparece dentro do teu perfil. Isso buscando apoio profissional, fazendo um teste e buscando um assessment, é realidade mesmo, quem eu sou, né? O que está por trás daquilo. Eu faço isso todos os dias, mas o porquê que eu faço, né? Quais são as minhas expectativas? Então, até uma terapia é muito bem-vinda, né? Eu indico para todo mundo. Então, primeiro é o autoconhecimento. O que eu sou, o porquê eu faço e aonde eu quero chegar. E porque eu acho que isso também traz muito, porque o sonho, o meu sonho não é o mesmo que o seu, Anselmo, não é o mesmo que do Rafa, mas nem por isso é um sonho melhor ou pior, não é? Sim. Às vezes, pô, eu sonho em levar minha família para tal lugar, todo mundo junto. Aí, porque, sei lá, eu já levei 10 vezes, para mim isso não é nada, mas esse é o meu sonho, né? Então, acho que ter o autoconhecimento pode alavancar muitas coisas, porque aí você sabe o que você quer estudar, por que você quer fazer aquilo, aonde eu quero trabalhar, por que eu quero perseguir aquilo, por que faz sentido para mim. Então, o autoconhecimento para mim é a base de tudo, né? E a gente pouco se conhece. A gente se limita a fazer isso, a gente tem nossas inseguranças, né? E as nossas histórias são do que a gente é feito de experiências, de contato com pessoas. Nós somos uma mescla. E isso trazem raízes, traz segurança e traz muita insegurança de coisa que não deu certo e provavelmente você vai lidar de novo aqui na frente. Então, se eu me conheço, eu vou estar muito mais respaldado e estruturado mentalmente, emocionalmente para lidar
com o que vier pela frente. E aí eu também acho que existe sim uma base importante que hoje se fala pouco, mas acho que buscar por cursos, isso independente do formato, seja um MBA, seja um curso técnico, seja, pô, estudei a minha vida toda inglês, e agora é bom retomar. Eu acho que você estar ativo, né, e consciente que para a gente se desenvolver, a gente precisa aprender. E a Sim. base teórica, por mais que hoje, tudo é experiência, eu acho que ter uma base teórica conectada, e hoje é tão legal, porque a gente tem cursos muito mais legais para fazer, Sim. mais técnicos, spot, que você consome aquilo, tá ligado nas informações de mercado com podcast, eu acho que isso também é uma outra base importante para as pessoas terem mais sustento. Acho que as pessoas hoje tendem a ser mais rasas, né? Querem se aprofundar pouco. E eu acho que esse conhecimento, você buscar isso também é importante. Então, autoconhecimento e através dele você entender como que você pode ter uma bagagem mais teórica, que te sustente mais as suas decisões ali e te dê mais certeza. Acho que são 2 caminhos importantes. Acho que no final das contas acho que esse alinhamento pessoa, profissional, empresa, aonde você quer chegar, quais são seus desejos, anseios, acho que isso realmente se colocar no eixo, no centro e falar: "Bom, o que que eu preciso fazer para buscar esse meu objetivo", né. E acho que é como você falou também, tem lugar para todo mundo, só que todo mundo precisa estar preparado Uhum. para fazer isso também. Essa troca de informação, a comunicação, cada vez mais relação empresa-colaborador, acho que sempre isso é bom estar alinhado para chegar, né, Gabi? E eu acho que usando, apesar de ser um pouco clichê, mas se você me falasse de uma característica, eu acho que a curiosidade, ela faz você decolar. Sim. A partir do momento que você tem curiosidade em saber de algo, aprender algo, saber do outro, saber da empresa, saber o porquê que eu vou. o- o- Cara, eu vou fazer, faz isso daqui. Por que que eu vou fazer isso daqui? É uma das coisas que eu mais falo para os meus filhos. Não se limitem a perguntar o porquê. Seja de uma bronca, seja de uma. Esses dias a Valentina nunca levou nenhum bilhete na escola, nunca. Esses dias sobe lá no app um bilhete e falei: Bernardo, fez alguma coisa, né? Que é o contraponto em casa. Quando eu abri, era o professor falando que a Valen tinha se distraído em sala, estava brincando e não terminou a lição. E eu achei muito estranho, porque a Valentina não faz isso. Ela chegou em casa, e aí eu fui falar com ela, falei: "Filha, o que que aconteceu? Me conta". Ela: "Como assim?". "Deixa eu ler". Ela pegou, ela leu inteirinho o que estava escrito, ela falou: "Olha, mamãe, eu concordo sim que nós estávamos bagunçando. Eu não era a única". Eu falei: "Tudo bem, você não é a única, mas eu estou falando de você, eu não quero saber da Safra", né. Uhum. E aí ela falou assim: "Mas eu não concordo, porque eu terminei a minha lição, ele tinha pedido só para eu recortar, eu recortei tudo que era necessário, então não é tudo aí que é verdade. Eu Sim. não concordo". E aí, na hora, eu entendi dela, óbvio que eu ponderei, falei: "Olha, eu entendo, mas acho que o centro daqui é o fato de você não estar atenta, não ter prestado atenção. E se você está me falando que você estava conversando, isso é verdade. Então esse é o primeiro ponto. Em sala, é você e o professor, né? Uhum. Mas, na contrapartida, eu achei legítimo o que ela me trouxe, porque ela é muito respaldada no senso de justiça. Então, ali para ela não estava 100% justo. Sim. Então, para mim, a vida é isso. A vida é, óbvio, né? Ali eu não tô falando para ela contrapor aonde ela estava errada. Uhum. Mas, sim, a gente tem que entender, sim, os porquês. Tem um escritor que eu gosto muito, vocês devem conhecer, que é o Simon Sinek, né? Sim. E ele, um dos principais livros dele é Comece pelo Por quê? Porquê. E para mim a base é essa. Por quê? Então, se você é curioso, você quer entender o porquê das coisas, o porquê você quer construir, o porquê você quer chegar lá, você vai longe, assim. A principal característica, curiosidade. Muito Acho que bom. todas as pessoas que são embasadas nisso, voam. Fechou. Muito bom. Bom, Gabi, Bom, Marcel. muito bom. A gente poderia ficar mais horas aí. De horas aqui, verdade. É, Né? mas acho Vamos que lançar um segundo episódio by Gabi, bom. entendeu? Acho que ia ser legal isso aqui. Mas obrigado, Gabi. Acho que eu queria fechar aqui com uma pergunta que a gente sempre faz para as pessoas, né? Falando um pouquinho de legado e tal. Qual foi o aprendizado, né, sobre essa construção de valor que você aprendeu durante sua vida ou que você hoje contribui com as pessoas? Eh, Acho que o maior aprendizado é ser verdadeiro. Acho que por muito tempo na minha vida eu tentei colocar algumas máscaras para assumir lugares que
talvez eu não me identificasse 100%, mas eu tinha que sustentar ali, seja por posicionamento profissional, porque o momento me exigia aquilo, mas todas as vezes que eu não fui quem eu verdadeiramente era, me causou muito sofrimento. E ser verdadeiro também era um outro contraponto, porque eu sempre me senti muito incapaz em muitos momentos, assim, principalmente pelo meu histórico escolar, né? Eu tinha muitas inseguranças imbuídas ali. E não vale a pena. Acho que você ser você de maneira. E quando eu falo ser você, existe um bom senso, né? Eu sei o momento onde eu posso ser 100% eu, mas quando eu falo ser você, é não deixar que a tua essência fique oculta em nenhum momento, né? E não ter medo de falar a verdade quando ela é necessária. Eu acho que esse é o principal ponto. Tudo aquilo que a gente deixa de ser verdadeiro, ou você entra em sofrimento, ou você sempre vai colocar outra pessoa a sofrer no teu lugar. Então não vale a pena. Acho que a verdade é a principal base hoje, principalmente estrutural da minha vida. Muito bom. Muito bom, né? Mensagem forte, hein? Gabi, gostou do papo? Muito, gente. Ah, vocês me fizeram reviver tanta coisa aqui. Verdade, muito bom. Fui mergulhando. Muito gostoso. Bom, Obrigada por esse momento. gente que agradece o tempo, acho que foi realmente um papo muito bom. Igual eu falei, verdade, acho que dá pra gente levar esse papo muito adiante, fazer uma sessão, uma segunda, terceira. Mas obrigado mais uma vez pelo seu tempo, obrigado aí por compartilhar suas histórias aqui com a gente da RV4. Conte com a gente sempre, a gente tá sempre junto aqui conversando, batendo papo, e essa história é muito rica aqui pra gente levar para os nossos clientes, para os nossos parceiros. Obrigado mais uma vez, viu? Obrigada a vocês, obrigada pela leveza, pelo espaço, e espero que daqui reverbere para outros papos, enfim, muito gostoso. Show de bola. Obrigada. Obrigado, Gabi. Obrigado, Pose. E para quem aí tá nos assistindo, assistiu esse capítulo, curte pra gente, compartilha, que eu tenho certeza que esse episódio aqui também vai inspirar muitas pessoas. Até a Até logo, próxima, gente. tchau. Obrigado.